Capítulo 431. Irmão Wang, este jade contém informações sobre o domínio de Liu Mei. Eu sei que o Senhor tem suas próprias razões para isso, então se você olha para isso ou não é com você. Zhuo Tai saiu com a garrafa de vinho pela metade e deixou o jade. Wang Lin ponderou um pouco, depois examinou o jade com seu sentido divino. Com o passar do tempo, sua expressão foi ficando cada vez mais sombria. O Dao de Liu Mei. O domínio de Touzan Chang'e Ruthless. Escondido sob os milhares de emoções diferentes está um coração implacável. Eu já percebi isso naquela época, mas se Liu Mei continuar a mexer comigo, eu tenho uma maneira de lidar com ela. Wang Lin esmagou o jade com o dedo. Ele se levantou, entrou na antiga matriz de transferência, ativou-a e desapareceu. O país de Shu era o mais próximo do clã imortal abandonado. Naturalmente havia muitos membros do clã imortal abandonado aqui. O Cloud CCT de Shu há muito caíra nas mãos do Forsaken Imortal Clã. Aconteceu no momento em que surgiram. Todos os cultivadores tinham tatuagens impressas em seus corpos. Os mortais tiveram sorte e não foram muito afetados. Apenas as poucas aldeias muito perto do clã imortal abandonado foram atingidas por acidente durante as batalhas. Além de tirar as crianças que podiam se cultivar, o clã imortal abandonado não matou mortais. Nesse dia, Wang Lin saiu de uma matriz de transferência no lado oeste de Shu. O céu sobre Shu estava escuro. Embora fosse dia, a luz parecia ter sido completamente absorvida pela nuvem negra. Olhando de longe, não era diferente da noite. O que realmente chamou a atenção foi aquela planta crescendo no cemitério imortal que perfurou os céus. Olhando de tão perto, era muito chocante e fazia a gente se sentir muito pequeno. Os membros do clã imortal abandonado podem ser vistos voando pelo céu com os cultivadores os seguindo. Todos os cultivadores tinham tatuagens em seus corpos e seus olhos eram turvos. Além de tudo isso, havia inúmeras plantas misteriosas crescendo em Shu. Essas plantas se moviam de maneira assustadora e cresciam rapidamente. Shu mudou muito desde que Wang Lin saiu. A ativação da matriz de transferência chamou a atenção do Forsaken Imortal Clã. Quase no instante em que Wang Lin apareceu, uma grande quantidade de nuvens negras se aproximou do céu. Havia 7 ou 8 xamãs dentro da nuvem negra. No momento em que viram Wang Lin, eles começaram a ativar seus poderes de tatuagem para atacar. Wang Lin permaneceu calmo. Ele nem mesmo olhou para os xamãs antes de mover seu corpo e desaparecer. Quando ele reapareceu, ele já estava na aldeia em que Zorru nasceu. Este lugar estava completamente desolado e uma das plantas estranhas estava crescendo aqui. Não havia um único ser vivo remanescente. Wang Lin deixou escapar um suspiro ao sair. Wang Lin não foi para a seita céu da nuvem porque ele não era um santo. Se ele removesse as tatuagens dos cultivadores de lá, não seria uma coisa boa, provavelmente atrairia a ira do Forsaken Imortal Clã. Wang Lin viu muitos membros do clã imortal abandonado enquanto voava por Shu. No entanto, a maioria deles estava no estágio de 4 folhas e muito poucos no estágio de 5 folhas. Wang Lin originalmente queria deixar este lugar para ir para o campo de batalha estrangeiro para reunir almas errantes, mas neste momento, seu coração estremeceu. No momento, a maioria dos membros do clã imortal abandonado está concentrada no continente Suzaku. Receio que não restem muitos aqui. A última vez que fui lá, só cheguei à 3ª camada. Este clã imortal abandonado deve ter economizado muito dessas últimas dezenas de milhares de anos. Já que estou prestes a deixar o planeta, devo dar uma olhada para me preparar para o futuro. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele de repente se voltou para o cemitério imortal. Ele voou muito rapidamente e em um piscar de olhos chegou acima do buraco que levava ao cemitério imortal. A aura da planta era ainda mais poderosa, vista de perto. Era tão grande que cobria toda a entrada do cemitério imortal. Wang Lin parecia uma formiga inconsequente quando parou ao lado desta planta. De repente, ele pensou em algo quando olhou para a planta gigante. Então ele acenou com a mão direita e se escondeu. Pouco depois, uma luz fantasmagórica veio da planta quando um xamã de 5 folhas apareceu de dentro dela. Ele se transformou em uma nuvem negra e voou para a distância. Depois que ele saiu, Wang Lin reapareceu. Seus olhos brilharam e ele apontou para a planta. Um raio de energia espiritual disparou em direção à planta gigante. No momento em que a energia espiritual tocou a planta, ela se desfez em partículas douradas. Interessante. Wang Lin deu um sorriso de escárnio enquanto dava um tapa na sacola de
contenção e tirava uma escultura em madeira. Ele o segurou na mão e sussurrou: "Converta-se." A escultura em madeira estremeceu imediatamente ao lançar uma luz verde. A luz verde rapidamente tomou forma e logo depois se transformou em um avatar que se parecia com Wang Lin. Este é um feitiço que apenas os cultivadores de transformação de alma podem usar. Este feitiço cria um avatar a partir de um objeto. Quando o avatar apareceu, ele imediatamente avançou em direção à planta gigante que cobria o buraco. Wang Lin olhou calmamente para o avatar e no momento em que o avatar se aproximou da planta, algumas tatuagens pretas nos galhos começaram a piscar. As tatuagens brilharam uma vez e imediatamente se transformaram em fios negros que perfuraram o corpo do avatar. Os olhos do avatar esmaeceram quando ele se transformou em uma escultura de madeira e caiu no chão. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele pensou que não era de se admirar que o Forsaken Immortal Clan tivesse partido. Já que eles tinham essa planta misteriosa protegendo sua base, nenhuma pessoa normal seria capaz de entrar facilmente. Wang Lin ponderou um pouco, então deu um tapa na sacola de contenção e uma bandeira dourada do Sol apareceu. Esta não era a bandeira da alma de 1 bilhão de almas, mas aquela com a besta Aquilin como a alma primária. Wang Lin tinha um total de 3 bandeiras almas. Um deles era a bandeira de alma de 1 bilhão de almas, o outro era a bandeira de almas de 1000 almas com Aquilin, e a última era uma bandeira de alma de 1000 almas bastante comum que ele fez. Ele acenou com a bandeira de sua alma e um fragmento de alma da formação do núcleo voou para fora. O fragmento da formação do núcleo voou em direção à planta gigante. Os olhos de Wang Lin brilharam enquanto ele olhava para o fragmento de alma. Porém, o fragmento de alma conseguiu passar pela planta sem nenhuma obstrução. Mesmo até agora, nenhuma tatuagem parecia vermelha na planta. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele tirou vários fragmentos de alma para testar e todos eles entraram sem nenhum problema. Interessante. Ele corta a energia espiritual e a escultura, mas permite que as almas viajem livremente. Esta planta é muito interessante. Wang Lin acenou com a bandeira da alma e então mais de 200 fragmentos de alma junto com a alma Aquilin foram lançados. Com o pensamento, todos os fragmentos de alma se reuniram em torno de Wang Lin para formar uma armadura de fragmento de alma. O fragmento de alma Aquilin formou uma tatuagem Aquilin em seu rosto que liberou um brilho dourado. Wang Lin então correu em direção à grande fábrica sem qualquer hesitação. Desta vez, ele pôde sentir uma sensação de frio varrendo seu corpo enquanto passava pela planta e entrava. Era um mundo brilhante e cintilante dentro da fábrica. Havia gás negro saindo do cemitério imortal. Esse gás estava sendo absorvido pela planta. Os arredores estavam completamente silenciosos. Wang Lin olhou para cima e descobriu que quanto mais alto na planta ele olhava, mais brilhos dourados havia. Isso continuou para sempre. Wang Lin não conseguia ver o topo. Ele só podia ver estruturas semelhantes a cavernas nos ramos desta planta. Quando ele olhou para baixo, Wang Lin viu o buraco que ele conhecia. Estava muito escuro e ele só podia ver o gás preto que subia de baixo. Wang Lin ponderou um pouco antes de mergulhar. O vento assobiava em seus ouvidos enquanto ele descia pelo buraco. Assim que ele pousou na primeira camada, seu corpo desapareceu sem deixar vestígios. Entrar no estágio inicial da transformação da alma tornou o senso divino de Wang Lin e o alcance de teletransporte ainda mais amplo. Com o teletransporte, ele chegou à entrada da segunda camada. Ele examinou toda a primeira camada e só encontrou vários xamãs que estavam todos em torno do estágio de 3 folhas. Wang Lin não parou ao entrar diretamente na segunda camada. Então, com outro teletransporte, ele chegou à terceira camada onde havia esperado com o ancião do pavilhão de refinação de tesouro o fruto reencarnação crescer. Este lugar estava completamente vazio, exceto por um grande buraco onde a árvore da reencarnação costumava crescer. Depois de olhar em volta, Wang Lin desapareceu mais uma vez. Desta vez, ele reapareceu do lado de fora da entrada da quarta camada. Quando ele apareceu aqui, sua expressão mudou ligeiramente e ele rapidamente se escondeu. Pouco depois, ele viu um rosto gigante se aproximando da entrada da quarta camada. Quando chegou perto, ele se transformou em um xamã de 6 folhas. Essa pessoa era de meia idade e a maior parte de seu corpo estava coberto de tatuagens. Atrás dele havia mais de uma dúzia de cultivadores com olhos turvos. O xamã de 6 folhas saltou para a entrada e os cultivadores atrás dele rapidamente o seguiram. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele silenciosamente seguiu por trás desses cultivadores e entrou na quarta camada. A quarta camada tinha mais luz do que as camadas anteriores.
O xamã de 6 folhas se transformou em um rosto gigante, agarrou todos os cultivadores e voou para longe. Wang Lin também foi agarrado com eles. Graças ao nível de cultivo de Wang Lin, o xamã de 6 folhas não percebeu nada. O xamã de 6 folhas se moveu muito rapidamente. Então, depois que o incenso passou do tempo, eles chegaram ao centro da 4ª camada. Havia uma árvore de reencarnação com cerca de uma pessoa de espessura e 9 metros de altura aqui. No entanto, esta árvore era um pouco estranha. Em vez de galhos, havia uma luz circular flutuando no topo da árvore. Dentro da luz estava um velho totalmente nu com um buraco do tamanho de um punho no peito. H é o corpo coberto de tatuagens e uma planta de 8 folhas lentamente brilhou na testa. Ao mesmo tempo, havia uma tatuagem emitindo uma aura antiga flutuando acima de sua cabeça. Essa tatuagem era muito complicada, um olhar o deixaria tonto. Debaixo da árvore havia mais de uma dúzia de xamãs de 6 folhas. Nenhum deles estava falando e atrás de cada um deles estavam mais de 10 cultivadores. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 432, Tatuagem de crânio ancestral. Capítulo 432, uma crânio de tatuagem ancestral. Depois que o xamã de 6 folhas que Wang Lin estava secretamente seguindo chegou, ele voltou a ser uma pessoa e, naquele momento, Wang Lin se escondeu. Com seu cultivo, ninguém aqui poderia detectá-lo. Apenas o xamã, de 8 folhas na árvore, era poderoso o suficiente para detectar Wang Lin. Wang Lin pôde ver de relance que o xamã de 8 folhas estava gravemente ferido e muito fraco. Nesse exato momento, todos os xamãs ao redor da árvore da reencarnação se sentaram em posição de lótus e começaram a recitar um canto complexo. Logo, tatuagens começaram a aparecer na frente de cada xamã e flutuaram diante deles. Nesse momento, os cultivadores atrás dos xamãs caminharam todos até o sopé da árvore da reencarnação e se sentaram. Quase 100 cultivadores ocuparam a área. Wang Lin sabia que todos esses cultivadores tinham níveis de cultivo muito semelhantes. Todos eles estavam no estágio de formação do núcleo. No momento em que esses cerca de 100 cultivadores se sentaram, todos os xamãs de 6 folhas soltaram rugidos. Os rugidos eram altos e estranhos e fizeram com que todas as tatuagens avançassem em direção à árvore da reencarnação. Em um piscar de olhos, as tatuagens desapareceram na árvore da reencarnação. No entanto, a árvore da reencarnação estremeceu imediatamente e, em seguida, ramos de ramos macios começaram a crescer a partir dela. Os ramos se moviam como cobras à medida que cresciam e logo, começaram a envolver os cultivadores. Em um piscar de olhos, quase todos os cultivadores foram enrolados nos galhos e arrastados para o ar. Essa cena foi muito estranha para Wang Lin. Inúmeros ramos cresceram desta árvore da reencarnação e envolveram os cultivadores. Com os movimentos dos galhos, essa árvore da reencarnação quase parecia viva. Ele está curando. Os olhos de Wang Lin brilharam. Tatuagens Untless apareceu e depois de um flash de luz, todos os corpos dos cultivadores tremor começou. Todos os nutrientes de seus corpos estavam se esgotando rapidamente. Ao mesmo tempo, toda a energia espiritual carregada de seus corpos para os galhos de 3 árvores como cavalos selvagens incontroláveis. Depois que os nutrientes e a energia espiritual foram absorvidos pela árvore, eles foram, de alguma forma, convertidos na misteriosa energia que o xamã de 8 folhas poderia usar para curar. A ferida no peito dessa pessoa fechou lentamente e sua aura também foi se recuperando gradualmente. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e, de repente, ele se mexeu. Na velocidade que nenhum dos xamãs de 6 folhas conseguiu detectar, Wang Lin avançou e apareceu ao lado do xamã de 8 folhas. Sua velocidade estava rápida como um raio. No momento em que ela apareceu, sua palma bateu na luz que cercava o xamã de 8 folhas. A mão direita de Wang Lin lançou um brilho branco leitoso. Isso significava que ele estava usando energia espiritual celestial. Suas escolhas eram, agir ou não agir, e se ele agisse, não teria misericórdia e mataria o inimigo com um golpe. O xamã de 8 folhas dentro da luz branca abriu seus olhos que estavam cheios de terror. A palma da mão de Wang Lin pousou na luz branca e então um som de estilhaçar a terra encheu a 4ª camada. O poderoso impacto causou a propagação de ondas de choque, derrubando os xamãs de 6 folhas ao redor mais de 300 metros. Cada um deles tossiu sangue, e as tatuagens em seus corpos tornaram-se instáveis. Um passo em falso significaria suas mortes. Um dos xamãs de 6 folhas gritou, depois de tossir sangue:
cultivador da transformação da alma. No momento em que essa pessoa gritou, todos os outros xamãs de 6 folhas tremeram e começaram a escapar. Se fosse antes de Wang Lin atingir o estágio de transformação da alma, ele não poderia ter usado tal poder destrutivo sem usar um tesouro. O poder daquela palma, agora era tão poderoso quanto um soco de seu corpo original que era um deus antigo de 3 estrelas. Era porque aquela palma continha energia espiritual celestial. A razão pela qual os cultivadores da transformação da alma são poderosos e receberão respeito em qualquer planeta de cultivo é por causa da existência de energia espiritual celestial. A luz ao redor do xamã de 8 folhas se estilhaçou, fazendo o velho tremer e tossir sangue. Então, a tatuagem antiga sobre sua cabeça desceu rapidamente para bloquear a energia espiritual celestial. Uma força poderosa surgiu da tatuagem, fazendo com que a palma da mão de Wang Lin diminuísse por uma fração de segundo. Com esta pausa, o xamã de 8 folhas soltou um rugido e rapidamente recuou. Ele se moveu tão rápido quanto um meteoro para escapar. Você não pode escapar. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e ela pressionou a árvore da reencarnação. A energia espiritual celestial surgiu na árvore da reencarnação e, após uma série de estalos e estalos, toda a árvore da reencarnação se estilhaçou em pequenos pedaços. Os galhos que se estendiam da árvore se despedaçaram e os cerca de 100 cultivadores caíram. No momento em que pousaram, seus olhos se tornaram claros e sua confusão desapareceu. Saia deste lugar. Wang Lin disse essa única frase enquanto corria atrás do xamã de 8 folhas. Ele deu um tapa em sua bolsa de mão e o bicho mosquito apareceu. O mosquito estava com Wang Lin há muito tempo e há muito tempo ganhou informações. Sem que Wang Lin precisasse dar uma ordem, o mosquito sabia o que seu dono queria. Depois que apareceu, a besta mosquito soltou um rugido e se transformou em um raio de luz negra enquanto perseguia um dos xamãs de 6 folhas que escapava. Sua grande probóscide então esfaqueou a cabeça do xamã de 6 folhas. O xamã de 6 folhas soltou um grito miserável enquanto suas entranhas eram sugadas até que ele fosse apenas um saco de ossos e morresse. Depois de matar o mosquito jogou fora o cadáver seco e atacou o próximo. Com sua velocidade, não importa o quão rápido aqueles xamãs de 6 folhas corressem, eles não eram mais rápidos do que o mosquito. Aqueles cultivadores da formação central que sobreviveram se levantaram. Um deles reconheceu imediatamente Wang Lin e gritou de entusiasmo: Fundador. Wang Lin se virou para olhar para a pessoa que o chamava de fundador. Essa pessoa parecia desconhecida e não perguntou enquanto perseguia o xamã de 8 folhas. Embora tudo isso pareça ter acontecido durante um longo período de tempo, tudo aconteceu em poucos segundos. Wang Lin voou como um raio. Diante dele, o rosto do xamã de 8 folhas estava pálido enquanto ele cerrava os dentes e tentava escapar. Ele era originalmente um xamã de 8 folhas sob o 5º ancestral. Mesmo dentro do Forsaken Immortal Clan, ele tinha uma posição muito elevada. Durante esta guerra, inúmeros cultivadores morreram por suas mãos. Um mês atrás, ele foi gravemente ferido por um cultivador de transformação da alma em estágio avançado. Depois de quase morrer, ele foi enviado de volta aqui para se recuperar. Porém, ele não esperava que um cultivador da transformação da alma aparecesse enquanto ele estava se recuperando. Enquanto eu puder escapar para o 11º andar, estarei salvo. O 3º ancestral foi ferido por Zukizi enquanto protegia um espírito ancestral. Contanto que eu possa chegar ao 11º andar, o 3º ancestral definitivamente me salvará. O xamã de 8 folhas cerrou os dentes e avançou para proteger a entrada da 5ª camada. Wang Lin perseguiu de perto o velho. Seus olhos ficaram frios quando ele deu um tapa na sacola de contenção e tirou a espada celestial. Ele respirou fundo e então derramou energia espiritual celestial na espada celestial. Wang Lin sussurrou: aceite sua morte. Então ele ergueu a mão direita, a espada celestial começou a brilhar branca, e ele cortou. Havia um brilho forte que parecia iluminar toda a 4ª camada quando a energia da espada celeste disparou. A expressão do xamã de 8 folhas mudou muito. Sem nem mesmo olhar para trás, ele podia sentir a aura poderosa atrás dele que fazia seu cabelo ficar de pé. Se ele não estivesse ferido, ele poderia ter lidado com isso. Mas agora ele estava gravemente ferido e quase não tinha energia sobrando. O velho soltou um rugido amargo, ao se virar de repente. Seus olhos estavam cheios de loucura. Ele olhou para a energia da espada que entrava e bateu na testa com a palma da mão enquanto gritava: tatuagem ancestral.
A tatuagem que estava flutuando acima dele enquanto ele se curava e ajudou a bloquear a palma de Wang Lin apareceu. Esta tatuagem era muito complicada e estava cheia de uma aura antiga. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando ele parou a 300 metros de distância. No momento em que ele parou, a energia da espada colidiu com a tatuagem. Estrondo. Um grande estrondo criou uma onda de choque de 30 metros de altura que rapidamente se espalhou e raspou a 7 centímetros do solo. Sons de estalidos vieram da tatuagem e então ela se estilhaçou. Os olhos do xamã da folha de oitava escureceram lentamente e sua vida se dissipou rapidamente. Uma grande quantidade de sangue saiu do ferimento no peito do velho. Embora seus olhos estivessem turvos, ele olhou para Wang Lin com um olhar cruel e perguntou: "Quem é você?" "Eu não vou te dizer quem eu sou." Wang Lin avançou e apareceu ao lado do velho. Sua mão formou um selo e ele colocou uma restrição sobre ele. Então ele acenou com a espada celestial e a cabeça do velho se separou de seu corpo. O corpo do velho caiu no chão. Mão direita de Wang Lin apontou para a cabeça. Depois de um tempo, ele franziu a testa e murmurou: "Sem alma." No momento em que ele cortou a cabeça do velho, ele ativou a técnica da seita refinadora da alma que poderia garantir que a alma permaneceria no crânio e não se dissiparia. Ele ponderou um pouco enquanto olhava para o crânio. Então ele acenou com a mão e um fogo fantasmagórico cercou o crânio. Com alguns sons de chiado, a cabeça do velho foi rapidamente refinada. No entanto, o crânio dessa pessoa não mostrou sinais de derretimento sob a chama. Parecia haver um símbolo quebrado e preto gravado no crânio. Este símbolo era exatamente igual à tatuagem ancestral que o velho acabara de usar. Depois de refletir um pouco, Wang Lin colocou a caveira dentro de sua sacola e voou para longe. Enquanto ele voava, ele podia ouvir estrondos sônicos se aproximando dele. A fera mosquito apareceu rapidamente. Sua boca estava manchada de sangue e seus olhos brilhavam de prazer. Depois de colocar o bicho mosquito de lado, Wang Lin verificou a quarta camada novamente. Depois de encontrar mais árvores de reencarnação, ele entrou na quinta camada. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 433. O terceiro ancestral é ela. Capítulo 433. O terceiro ancestral é ela. A quinta camada era maior do que a quarta e não tão estéril. Havia plantas semelhantes a algas, como as que ele viu em Shu crescendo aqui. Olhando de cima, havia manchas enormes dessas plantas verdes. As folhas dessas plantas se moviam em um padrão misterioso. Se alguém olhasse para eles por muito tempo, seu corpo se moveria junto com as folhas. Na quinta camada, Wang Lin notou 3 árvores de reencarnação e no topo de cada uma estava sentado um xamã de 8 folhas. Todos os ferimentos foram graves e eles estavam à beira da morte. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele se teletransportou na direção de um deles. No entanto, assim que ele apareceu ao lado da árvore da reencarnação, sua expressão mudou e ele desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava a 300 metros de distância. As plantas parecidas com algas começaram a se mover no momento em que ele apareceu e então colidiram umas com as outras no local onde Wang Lin estava antes. Pouco depois, todas as algas da quinta camada se juntaram para formar figuras humanas. Essas figuras eram inteiramente feitas de plantas de algas e emitiam uma aura estranha. Seus membros inferiores estavam ligados às algas do solo e também se moviam da mesma maneira misteriosa. Em um piscar de olhos, um número incontável dessas estranhas formas de vida apareceu ao redor de Wang Lin. "Estrangeiro, saia deste lugar." Uma voz sem gênero veio da boca dessas plantas e ecoou por toda a camada. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Cada uma dessas formas de vida teve o cultivo de um cultivador de alma nascente. Ele não tinha tempo para lidar com essas formas de vida, então ele acenou com a mão e a bandeira de 1 bilhão de almas apareceu em suas mãos. Wang Lin disse suavemente: "Almas, espalhem-se." As almas de repente saíram uma alma e cercaram a bandeira da alma. Havia um pouco mais de 600 milhões de fragmentos de alma e 26 almas primárias, incluindo a alma de Dutian, na bandeira de 1 bilhão de almas. Estes fragmentos de alma não poderiam formar um cultivador ascendente de estágio avançado quando fundidos ou mesmo um cultivador ascendente de estágio intermediário. No entanto, eles ainda podem se fundir para criar um cultivador ascendente em estágio inicial. Wang Lin sabia que precisava agir rapidamente durante esta viagem e não perder tempo, então ele pegou a bandeira de 1 bilhão de almas imediatamente. Wang Lin gritou: "Fuzé!"
500 milhões de fragmentos de alma e mais de uma dúzia de almas primárias fundidos para criar um poderoso fragmento de alma ascendente. No momento em que a alma apareceu, toda a quinta camada estremeceu. Os fragmentos de alma restantes e as almas primárias circularam ao redor de Wang Lin enquanto soltavam gemidos fantasmagóricos. Wang Lin sabia que esta alma ascendente não poderia ficar acordada por muito tempo, então ele gritou: "Mate!" Os olhos do cultivador ascendente no estágio inicial se iluminaram e ele acenou com a mão. Nesse momento, todas as plantas semelhantes a algas na quinta camada se desintegraram. Wang Lin não parou, ele avançou em direção à árvore da reencarnação e apontou para ela. Todos os fragmentos de alma ao seu redor avançaram para devorar a árvore da reencarnação. A árvore da reencarnação foi imediatamente colada e o xamã de 8 folhas acima dela tossiu com a boca cheia de sangue e morreu. Este processo continuou enquanto Wang Lin conduzia a alma ascendente junto com a bandeira da alma de 1 bilhão de almas e varria a quinta camada. Os 2 xamãs de 8 folhas restantes que estavam curando também foram mortos por ele, tiveram seus corpos refinados e ele guardou seus crânios. Wang Lin não tinha nenhuma boa vontade para com o clã imortal abandonado. Ele rapidamente voou para a sexta camada, e lá ele era como um demônio que matou um novo membro do clã imortal abandonado que viu. Seus alvos eram as árvores de reencarnação. Na sexta camada havia 3 árvores de reencarnação. Graças ao poder do estágio inicial da alma ascendente, as 3 pessoas que curavam na sexta camada morreram também. Wang Lin avançou através da 7ª camada, a camada 8. Diretamente para a 10ª camada. Na 10ª camada, a alma ascendente desmoronou em fracos fragmentos de alma. Eles voltaram para a bandeira da alma e não puderam ser chamados novamente. A bandeira do Onibillion Soul foi posta de lado por Wang Lin. Ao longo do caminho, ele estudou a bandeira da alma. Embora a alma ascendente fosse poderosa, sua duração era muito curta e ainda havia uma diferença de poder em comparação com um verdadeiro cultivador ascendente. Além disso, o dano aos fragmentos de alma era extenso a cada uso. Foi por isso que Du Tian apenas o convocou para assustar as pessoas e não para fazê-lo lutar. Ao longo do caminho, incluindo aquele que ele matou antes, Wang Lin matou um total de 19 xamãs de 8 folhas. Ao ele deles já foram gravemente ferido e morreu sem saber o que realmente aconteceu. Todas as camadas posteriores tiveram as plantas misteriosas agindo como guardiãs como a sexta camada. Se Wang Lin não tivesse a alma ascendente, ele teria sido parado na sexta camada. Mesmo o clã imortal abandonado não teria esperado que um cultivador ascendente matasse seu caminho para dentro de sua casa. Afinal, havia apenas 3 cultivadores ascendentes no planeta, excluindo Yunqizi. Zuqizi estava no Monte Suzaku, Yunfei tinha sido expulso do planeta, e o último cultivador ascendente da seita estilhaçadora da Terra foi gravemente ferido e atualmente se recupera em um local secreto. Se não houvesse cultivadores ascendentes, então com as defesas preparadas para o cemitério mortal, não teria havido problema. Da sexta à 10ª camada, Wang Lin teve uma grande colheita. Ele não sabia que uso os crânios tinham, mas ele não esperava que o clã imortal abandonado tivesse tantas pedras espirituais estocadas. De acordo com a lógica, essas pedras espirituais eram inúteis para o clã imortal abandonado. Seu poder de tatuagem veio de feras demoníacas, então essas pedras espirituais deveriam ser inúteis para eles. Embora as pedras espirituais realmente não atraíssem os olhos de Wang Lin, elas eram moeda usada pelos cultivadores, então quanto mais, melhor. Ao longo do caminho, Wang Lin coletou uma grande quantidade de pedras espirituais. Mesmo se você colocar essas pedras espirituais em uma seita de país de cultivo de nível 4, elas seriam suficientes para durar os 1000 anos. Mas, em comparação com essas pedras espirituais, os crânios desses xamãs de 8 folhas interessavam muito mais a Wang Lin. Cada um dos crânios tinha uma tatuagem única e a aura que emitiam combinava com a de um cultivador de transformação da alma. Wang Lin tinha a sensação de que esses crânios não eram simples e valiam muito mais do que as pedras espirituais. Seu sentimento estava correto. No planeta Tianyun, essas essências de pessoas que usavam diferentes tipos de poderes dos cultivadores valia muito. As essências dos membros do Forsaken Immortal Clan estavam em seus crânios. Se uma técnica secreta fosse usada, a tatuagem poderia ser removida do crânio, permitindo que alguém ganhasse seu poder. Se alguém puder obter o crânio de um xamã da 9 folhas ou mais, seu valor é ainda maior. Entre as estrelas,
Existem alguns nativos em alguns planetas com seus próprios poderes misteriosos que são muito diferentes dos cultivadores. Esses nativos chamaram a atenção da aliança de cultivo. A Cultivation Alliance não os elimina, mas os captura de uma forma. Eles permitem que gerações cresçam para que possam colher cada geração e criar um suprimento infinito dessas essências. Para criar outra raça em cativeiro, eles naturalmente precisam receber comida. O Angelin tinha um total de 19 crânios. Depois de guardá-los cuidadosamente, ele olhou para a entrada da 11ª camada e começou a hesitar. Ele não sabia quantas camadas o cemitério imortal tinha, e se ele não tivesse a alma ascendente, não haveria como ele chegar tão longe. Ele tinha confiança sobre a 11ª camada. No entanto, ele tinha uma sensação misteriosa de que havia algo na 11ª camada o chamando. Wang Lin zombou. Ele não desceu correndo, mas começou a estabelecer uma formação. Esta formação foi aquela que Du Tian lhe ensinou a fim de se opor ao poder da linhagem do ancestral do clã demônio gigante. Era uma pequena matriz de transferência. Ele facilmente colocou a formação e colocou um pedaço de jade celestial. Wang Lin olhou para a 11ª camada. Estava completamente escuro e tinha fumaça preta saindo dele. Isso era diferente das outras camadas. Wang Lin segurou a espada celestial em sua mão direita, reuniu sua energia espiritual celestial e saltou para o túnel. Este túnel não era muito profundo, então não demorou muito para Wang Lin sair do túnel e entrar na 11ª camada. No momento em que ele entrou, sua expressão tornou-se estranha. A 11ª camada não era muito grande e havia canais escavados no solo. Os canais tinham a forma de uma tatuagem e havia um líquido vermelho fluindo dentro deles. O que mais impressionou Wang Lin foi a tatuagem vermelha formada pelos canais. Ao mesmo tempo, uma aura fria saiu do Gerald. Este era claramente um lugar de extremo yin. No centro da tatuagem flutuava uma mulher nua. Seu cabelo se movia sem vento e ela exalava uma aura demoníaca. O corpo dessa mulher era muito voluptuoso perfeito. Não havia nenhum traço de tatuagens em seu corpo, exceto uma planta de 9 folhas em sua testa. Ela era muito bonita. Além do cadáver celestial, a única pessoa que Wang Lin viu que era tão bonita quanto ela foi Liu Mei. Ele nunca a tinha conhecido antes, mas ela exalava um sentimento familiar. Havia um pergaminho aberto flutuando acima da mulher, e havia 9 luzes douradas no pergaminho que formavam um círculo. Fios de gás preto estavam saindo do pergaminho e entrando na testa da mulher. No momento em que viu o pergaminho, seu coração estremeceu. O pergaminho parecia muito familiar. Parecia exatamente com o pergaminho em sua bolsa que ele ainda não havia descoberto como usar. Neste momento, a tatuagem de sangue brilhou de repente em um vermelho brilhante e a mulher no centro lentamente abriu os olhos. Seus olhos estavam muito brilhantes. Havia uma sugestão de uma luz demoníaca em seus olhos, fazendo-a parecer muito atraente. Seu olhar levemente demoníaco faria com que qualquer um que olhasse para ele entrasse em um estado de confusão. Depois de ver os olhos dessa mulher, ele de repente começou a tremer. Ele finalmente percebeu por que essa mulher parecia tão familiar. A espada celestial na mão de Wang Lin começou a zumbir. O espírito da espada Shuligo voou da espada e murmurou: "Fada irmãzinha. Obrigado por entregar o fragmento de alma formado em meu domínio quando reencarnei em um cultivador." Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 434. Você deseja mentir comigo? Capítulo 434. Você deseja mentir comigo? A expressão de Wang Lin era feia enquanto ele olhava para ela em silêncio. Os olhos de Shuligon estavam fixos na mulher enquanto ele largava a espada e voava em sua direção. Ele murmurou: "Fada irmãzinha, não tenha medo. Seu irmão mais velho Shu está chegando." A mulher deu um sorriso. Seus olhos revelaram uma luz misteriosa quando ela ergueu a mão delicada e apontou para a testa de Shuligo. No momento em que seu dedo pousou, Shuligo revelou um sorriso de escárnio e seu corpo desapareceu. Substituí-lo foi um raio de energia de espada. Puta, seu avô Shu já sofreu uma vez. Como poderia repetir o mesmo erro? O sorriso no rosto da mulher se alargou e então ela soprou suavemente a energia da espada. A energia da espada se estilhaçou repentinamente quando foi atingida por sua respiração. Essa cena assustou tanto Shuligon que ele imediatamente voltou para Wang Lin e voltou para dentro da espada celestial. Wang Lin perguntou, com um tom pesado: "Quem é você?" A mulher olhou para Wang Lin e disse lentamente:
Entre os cultivadores, eu era chamada de Meiji, e no Forsaken Immortal Clan, eu sou o terceiro ancestral. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele disse lentamente, então, é o senhor, terceiro antepassado. Júnior foi rude em vir aqui e vai se despedir. Com isso, ele começou a recuar. Ondas apareceram nos olhos da mulher e ela disse, não me chame de senhor terceiro antepassado, eu gosto mais quando as pessoas me chamam de Meiji. Você pode partir hoje, mas apenas se for obediente. A mulher apontou para o ar e para o túnel que conduzia à 10ª camada imediatamente selado. Wang Lin franziu o senho. Ele olhou friamente para a mulher e perguntou, o que significa sênior? A mulher colocou um dedo perto da boca. Seus olhos estavam cheios de um encanto sedutor enquanto ela sorria. Que outro significado eu poderia ter? Eu só quero que você experimente a beleza da vida. Posso sentir o cheiro de uma aura muito limpa vindo de seu corpo. Eu acredito que você ainda não provou uma mulher. Sorte minha. Os olhos de Wang Lin ficaram ainda mais frios e ele disse calmamente, para você estar aqui, você está gravemente ferido. Senhor terceiro antepassado, você reconhece este item? Com isso, ele deu um tapa em sua sacola e a bandeira de 1 bilhão de almas apareceu. Os fragmentos de alma voaram junto com seus lamentos fantasmagóricos. Esses lamentos fantasmagóricos afetaram diretamente a alma de uma pessoa. Os olhos da mulher brilharam. Ela olhou para a bandeira da alma e disse, palavra por palavra, bandeira de 1 bilhão de almas. A mão esquerda de Wang Lin apontou para a espada celestial e ela começou a brilhar. Então ele balançou a espada e cortou o chão. Com um estrondo, uma trincheira profunda apareceu no solo. Wang Lin olhou para a mulher e disse, só, usei 10% da minha energia espiritual celestial naquele ataque. Portanto, é um tesouro celestial. Os olhos da mulher ficaram frios. Você acha que pode me matar com esses 2 tesouros? Se você estivesse com força total, eu não teria confiança, mas tenho certeza de que está gravemente ferido. Sênior, não me force, não será bom para nenhum de nós. Quanto ao assunto de hoje, vou deixar este cemitério imortal e você pode continuar a se curar. Ele não tinha confiança contra essa mulher. Afinal, ela tinha uma existência semelhante a um cultivador ascendente. Mesmo se ela estivesse ferida, ela ainda teria alguns métodos para usar. Ela era diferente daqueles xamãs de 8 folhas que Wang Lin poderia facilmente matar com a ajuda da alma ascendente. A mulher sorriu levemente. Ela olhou para Wang Lin como se ele fosse seu amante e soltou uma risada sedutora. Não estou sendo duro com você, só quero experimentar a primavera com você. Por que me manter fora da porta? Além disso, o Imortal Graveyard tem 19 camadas no total. Depois de passar pela irmã mais velha aqui, você poderá descobrir o segredo do poder de tatuagem do meu Forsaken Immortal Clan. Mais importante, é guardado pelo fragmento de alma do primeiro ancestral do meu Forsaken Immortal Clan. Você tem a bandeira da alma de 1 bilhão de dólares, você não quer ir coletar o fragmento de alma do primeiro ancestral. Wang Lin olhou para ela. Sua voz estava fria quando disse, vou dar a você 3 respirações de tempo. Se eu vou embora ou lute, depende de você. A mulher deixou escapar um suspiro e levantou o voo. O túnel que havia desaparecido reapareceu. Já que você não quer se sentir confortável comigo, eu só posso deixá-lo ir, mas você deve deixar para trás aquele fragmento de alma do domínio. Wang Lin recuou e disse calmamente, assim que eu deixar o cemitério mortal, vou liberá-lo. Com o seu poder, não deve ser difícil capturá-lo. Com isso, Wang Lin se moveu como um raio em direção ao túnel. Os olhos da mulher ficaram frios. Ela zombou e pensou, quero ver como você cai na armadilha. No entanto, seu sorriso congelou de repente. Ela viu Wang Lin parar de repente do lado de fora do túnel. Sua mão se moveu e então a energia espiritual celestial o envolveu. Então a formação apareceu sob seus pés e ele desapareceu. Quando reapareceu, estava dentro da formação que havia colocado na 10ª camada. Depois que ele reapareceu, ele não parou e continuou a escapar. Que cultivador cauteloso. Ele está realmente me fazendo gostar muito dele. Se eu o sugar até secar, isso deve permitir que meu poder de tatuagem recupere um pouco. A mulher lambeu os lábios e revelou uma luz tortuosa nos olhos. Se ele tivesse atuado lá, teria sido difícil. Se ele tivesse destruído este lugar, eu teria que endurecer meu coração e matá-lo. Isso teria sido um desperdício. Agora que ele deixou este lugar,
Estou livre para usar meu poder para capturá-lo e me divertir. Nenhuma irmã mais velha pode escapar. Ela apontou para o pergaminho acima dela e disse: capture-o e trago de volta aqui. Com isso, o pergaminho fechou e desapareceu. Um pirralho da transformação da alma que não provou uma mulher ainda. A mulher tocou seus lábios. Seus olhos revelaram um olhar diabólico e ela sussurrou: volte rapidamente, garotinho. A irmã mais velha não pode mais esperar. Wang Lin voou rapidamente com seu sentimento divino espalhado. Ele não acreditava que ela simplesmente o deixaria sair, então ele se moveu o mais rápido que podia e logo chegou à segunda camada. Ele viu o túnel para a primeira camada e estava prestes a se teletransportar para lá quando sua expressão mudou de repente e ele balançou a espada celestial para trás. Houve um som de arranhão quando a energia da espada atingiu algo no ar atrás dele. O pergaminho que estava acima da cabeça da mulher revelou sua figura ilusória no ar. A expressão de Wang Lin era sombria quando ele se virou para olhar o pergaminho. Um gás negro demoníaco estava fluindo para fora do pergaminho. O pergaminho se abriu lentamente, revelando os 10 pontos roxos dourados que formavam um círculo. Esses pontos liberaram um poder misterioso e, de repente, giraram. Uma tatuagem de cobra se materializou a partir dos 10 pontos de luz e voou para fora. De repente, ele se transformou em um dragão feroz de 300 metros de comprimento. A aura proveniente deste dragão estava no mesmo nível de uma besta desolada. No momento em que apareceu, soltou um rugido repentino e avançou na direção de Wang Lin. A tatuagem de cobra que apareceu antes estava piscando na testa do dragão. Wang Lin brandiu a espada celestial. A energia da espada passou direto pelo dragão como se não fosse real. Será que a energia espiritual celestial é inútil contra isso? Wang Lin ficou chocado. Um cheiro de peixe flutuou enquanto o dragão avançava sobre ele. A mão de Wang Lin rapidamente formou um selo para criar uma restrição. Essa restrição, que continha energia espiritual celestial, pousou rapidamente na cabeça do dragão. Estrondo. Com um grande estrondo, o dragão recuou de dor. A restrição cobriu a boca do dragão como uma grande rede, para que ele pudesse abrir mais a boca. O dragão rosnou enquanto avançava na direção de Wang Lin como um raio. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele moveu a espada celestial para bloquear a sua frente. O dragão colidiu com a espada celestial e Wang Lin usou essa força para alcançar o túnel para a primeira camada. Então ele desapareceu sem deixar vestígios. Nesse momento, os 10 pontos no pergaminho giraram mais uma vez e uma tatuagem de tigre apareceu. Ele se transformou em um tigre preto gigante de 300 metros de comprimento. No momento em que apareceu, ele acenou com a pata e destruiu a restrição na boca do dragão. O dragão e o tigre rapidamente perseguiram Wang Lin até a primeira camada. Atrás deles, o pergaminho lançou uma luz demoníaca e o seguiu lentamente. Assim que Wang Lin chegou à primeira camada, o dragão e o tigre alcançaram. Para tentar me prender com um mero tesouro, você me subestimou. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Ele deu um tapa em sua sacola e um item apareceu em sua mão. Este item era o pergaminho que ele não conseguia controlar mesmo agora. Vendo o mesmo pergaminho que este, Wang Lin decidiu seguir seu instinto e experimentar este rolo. No momento em que este pergaminho apareceu, o dragão e o tigre pararam e não ousaram se aproximar. Eles pararam a 300 metros de distância e começaram a rugir. Seus olhos estavam cheios de suspeita. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele ergueu o pergaminho e o abriu. Seu pergaminho era completamente preto e tinha apenas um ponto roxo dourado. No momento em que o pergaminho se abriu, o dragão e o tigre pararam de rugir. Eles começaram a olhar para o pergaminho com uma luz misteriosa em seus olhos. Nesse momento, o pergaminho com os 10 pontos roxos dourados foi alcançado. Esta cena foi um tanto estranha. Os pergaminhos idênticos estavam separados por milhares de pés, com um dragão e um tigre entre eles. Eles olharam para os dois pergaminhos e seus olhos estavam confusos. Na 11ª camada H, a expressão do terceiro ancestral mudou muito. O Atlas da B está tatuada. Por que essa pessoa tem o tesouro do meu Forsaken Imortal Clã? Será que um ancestral o deixou de fora? Os olhos da mulher brilharam e ela sussurrou: retorne. No momento em que ela disse essa palavra, o pergaminho com 10 pontos tremeu. O dragão e o tigre se transformaram em 2 raios de luz e voaram em direção ao pergaminho. Nesse exato momento, o único ponto no pergaminho de Wang Lin brilhou e apareceu na forma de uma mulher. Não se podia ver as feições exatas dessa mulher, apenas sua silhueta.
Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 435. O gigante sob a seita do cadáver. Capítulo 435. O gigante sob a seita do cadáver. A mulher ergueu a mão e chamou as tatuagens de dragão e tigre. As duas tatuagens tremeram imediatamente e então, sem qualquer hesitação, voaram para a mulher. As duas tatuagens circundaram a mulher como se estivessem muito felizes. Pouco depois, a mulher lentamente voltou ao pergaminho e seguindo-a estavam as duas tatuagens. O terceiro ancestral na 11ª camada imediatamente tossiu sangue. Este foi um ferimento causado pelo roubo de suas feras tatuadas. Seu rosto estava cheio de choque. Que ancestral é este? Ela estava disposta a se selar no atlas da besta tatuada para se tornar uma besta da tatuagem ela mesma. O terceiro ancestral respirou fundo, então ela apontou para sua testa e uma planta de 9 folhas apareceu. Tatuagem besta altas, Volt. O pergaminho na primeira camada fechou rapidamente depois que o terceiro ancestral chamou e desapareceu. Os olhos de Wang Lin brilharam. Sem uma palavra, ele agarrou seu pergaminho. Ele não teve tempo de verificar enquanto voava em direção à saída. No buraco gigante que sai do buraco grave imortal, Wang Lin se cercou de fragmentos de alma mais uma vez para passar pela árvore. Agora era noite lá fora e completamente escuro. No momento em que ele saiu, ele desapareceu, mais uma vez sem deixar vestígios. Wang Lin não devolveu o fragmento de alma do domínio ao terceiro ancestral. Desde que este fragmento de alma de domínio deixou o terceiro ancestral, era sua própria existência e não estava mais sob seu controle. Caso contrário, não haveria maneira de um ancestral do clã demônio gigante obtê-lo. Se o terceiro, um ancestor, tivesse algum controle, ela provavelmente o teria retirado quando viu Wang Lin. Além disso, Wang Lin percebeu pela conversa que ela não se importava muito com esse fragmento de alma do domínio. Era como se não importasse se ela o tinha ou não. No entanto, para Wang Lin, este fragmento de alma de domínio teve grande utilidade. Era o seu trunfo para lidar com uma certa pessoa. Zukizi estava cultivando atualmente na montanha posterior do Monte Suzaku. Havia um cristal vermelho flutuando diante dele. Este cristal tinha forma de um coração. Era o coração do planeta de cultivo, que era usado para controlar o cristal do planeta de cultivo. Pouco depois, Zukizi abriu os olhos. Havia um traço de loucura em seus olhos. Esse tipo de olhar não aparecia nele com frequência. Yunkizi, eu não odeio o Forsaken Imortal Clã, mas meu ódio por você é muito grande. Seu traidor, que boa traição. Embora eu estivesse ferido quando você me atacou sorrateiramente, eu estava animado. Qian Pingai, se você ainda tem uma alma, dê uma boa olhada, esta é a pessoa que você escolheu. Yunkizi, você e eu crescemos juntos e temos um talento semelhante, mas porque Suzaku anterior, Qian Pingai, sempre o considerava favoravelmente, ele sempre elogiou você, mas para mim, ele sempre foi cheio de insultos. Ele sempre olhou para mim com um olhar frio, parecia que ele teria me matado se eu cometesse um único erro. Quando ele me deu a formação Suzaku misteriosa, fiquei muito animado e me senti muito grato a ele. Até esqueci toda a infelicidade do passado e só tinha um pensamento na cabeça: dar minha vida ao planeta Suzaku e me tornar um bom Suzaku. No entanto, nunca pensei que Qian Pingai fosse tão cruel. A misteriosa Suzaku Formation é uma espada de 2 gumes. Cada vez que é usado, a alma de origem sofre grandes danos. Se for muito usado, a alma de origem nunca será capaz de se recuperar. Mesmo agora que ele está morto, ainda não entendo por que ele fez tudo isso. Se não fosse pelo fato de que eu planejei, secretamente por muitos anos e finalmente conseguiu cultivar Tiane Planet Cristal do último Suzaku quando ele morreu, temo que o Suzaku desta geração não teria sido eu. Qian Pingai, você estava cego ao nomear Yunkizi como o próximo Suzaku. Se eu tivesse seguido sua ordem e dado a Yunkizi o cristal do planeta de cultivo, o planeta teria sido tomado pelo clã imortal abandonado. King Pingai, seu velho peido, eu não enterrei seu corpo no túmulo de Suzaku, mas o vendi para a seita cadáver. Essa foi a única maneira de acalmar meu ódio por você. Qian Pingai, a verdade prova que sou a pessoa mais indicada para ser o próximo Suzaku. Você estava errado naquela época, muito, muito errado. Este velho procurou por todo o planeta e finalmente encontrou Qian Feng entre seus descendentes. Essa pessoa tem a mesma raiz de espírito que você e também se parece com você. Cada vez que o vejo,
Meu ódio por você aumenta um pouco. Este velho vai criá-lo e dar-lhe a formação Suzaku misteriosa. Cada vez que o vejo usá-lo, meu coração se enche de alegria. Esta é a única maneira de eu retribuir o que você fez para mim. Yunkizi, você sabe sobre a existência do cristal do planeta de cultivo. Você me deu 3 meses para considerar se vale a pena destruir tudo para obter a ajuda da aliança de cultivo. Embora o cultivo planeta cristal foi selado pelo segundo Suzaku, o que fez com que o futuro Suzaku não será capaz de controlá-lo, desde que o cultivo Breax coração do planeta, pode ainda causar o cultivo planeta cristal ao Break também. No entanto, o preço é muito alto porque até eu tenho um pedaço da minha alma dentro. Uma vez que o cristal do planeta de cultivo se quebre, até eu morrerei. A aliança de cultivo não se envolverá casualmente em assuntos com todos os planetas de cultivo, mas isso é apenas sob a premissa de que o cristal do planeta de cultivo não se quebra. A Cultivation Aliança está quase louca em manter os cristais do planeta de cultivo intactos. Este assunto está cheio de mistérios e nenhum dos Suzakus anteriores poderia descobrir o porquê. No entanto, uma coisa é certa, assim que o cristal do planeta de cultivo se espatifar, a aliança de cultivo enviará imediatamente pessoas para investigar. Naquele momento, seu pequeno clã imortal abandonado morrerá com certeza. Você me deu 3 meses de tempo para me deixar considerar isso cuidadosamente, porque você não queria me empurrar muito longe. Yunkizi, este velho vai jogar com você. Se você puder obter este cristal do planeta de cultivo antes que minha vida termine, não terei nenhum problema em dá-lo a você. Mas quando você perder, este velho terá que enlouquecer e destruir o cristal do planeta de cultivo para arrastar seu clã imortal abandonado comigo. Este velho não pode ser o primeiro Suzaku, mas eu ainda posso ser o último Suzaku, não me dê a chance. A loucura nos olhos de Zukizi se aprofundou e ele começou a rir como um louco. A oeste do continente Suzaku havia uma planície. Esta planície estava coberta por milhares de cabanas simples. Havia cultivadores cultivando dentro e fora das cabanas. A maioria desses cultivadores eram discípulos de seitas de países de cultivo de nível 5. Este lugar era a linha de defesa ocidental. Os 3 meses de trégua foram um bom momento para se recuperarem. No entanto, isso não significa que eles baixaram a guarda. Era ainda um grande número de cultivadores patrulhando. A área a 5.000 quilômetros deles foi coberta por uma nuvem negra. Era onde o exército de assalto ocidental do Forsaken Immortal Clan estava localizado. No centro do acampamento dos cultivadores havia uma cabana muito luxuosa. Qianfeng sentou-se dentro dela com a borboleta vermelha atrás dele. Havia confusão em seus olhos junto com uma sensação muito bem escondida de luta. Os olhos de Qianfeng eram como um raio enquanto ele olhava para a nuvem negra à distância. Sua expressão era muito sombria. O que aquele velho está pensando? As coisas estão ficando muito perigosas. Podemos muito bem desistir do planeta Suzaku e ir para longe e depois voltar quando tivermos o poder de vencer. Se esse impasse continuar por muito tempo, o coração das pessoas vai se partir. Seus olhos brilharam. Ele soltou um bufo frio e murmurou para si mesmo: eu me pergunto onde esse sanguíneo está. Ele se atreveu a me machucar. Se eu o encontrar, definitivamente irei devorar seu domínio. Embora a bandeira de 1 bilhão de almas seja poderosa, o velho me deu um tesouro. Vendo como o velho estava incomodado, este tesouro deve ser muito poderoso. Com este tesouro, tenho certa confiança em lidar com a bandeira de 1 bilhão de almas de sanguíneo. No entanto, é melhor não usar o tesouro que o velho me deu, a menos que seja necessário. Aquele velho saco de ossos escondeu bem suas intenções, mas há muito tempo notei que sua atitude para comigo é um pouco estranha. Vou exigir ajuda da irmã aprendiz Júnior para devorar o domínio de sanguíneo. Vou ter que planejar isso com cuidado. Depois de devorar o domínio dessa pessoa e capturar a irmã aprendiz Júnior, vou deixar este planeta. O universo é grande e posso fazer onde quiser. Antes eu me preocupava com o título de Suzaku, mas agora que o planeta está uma bagunça, esse título é inútil para mim. No entanto, antes de sair, tenho que matar aquela vagabunda, Zixin. Um mês depois, uma figura apareceu perto da seita cadáver em Zhao. Essa pessoa era um jovem vestindo uma túnica branca. Seu rosto exalava uma aura antiga. Ele era Wang Lin. Depois de deixar o cemitério imortal, Wang Lin não descansou e usou a matriz de transferência Shu para entrar no campo de batalha estrangeiro. Ele queria usar as almas errantes para consertar a bandeira de 1 bilhão de almas.
Infelizmente, embora ele tenha encontrado almas errantes, elas não podiam ser usadas para consertar a bandeira de 1 bilhão de almas. No momento em que uma alma errante entrasse na bandeira da alma, ela ficaria louca. Ele devoraria fragmentos de alma para se tornar mais forte, ou seria atacado por múltiplos fragmentos de alma e seria destruído. Os dois eram inimigos naturais, então, como fogo e água, eles não podiam ser misturados. Como resultado, usar as almas errantes para consertar a bandeira de 1 bilhão de almas foi um fracasso. Quanto aos devoradores de almas, Wang Lin pegou um teste, mas o resultado foi o mesmo. Então ele desistiu desse método e deixou o campo de batalha estrangeiro. A última coisa que Wang Lin precisava fazer era chegar ao corpo gigante da seita cadáver em Zhao. Este corpo pertencia ao ancestral do Giant Demon Clan que trouxe o Giant Demon Clan ao planeta Suzaku. Wang Lin tinha um machado gigante em sua sacola. Este machado pertenceu a este ancestral fundador. Wang Lin veio para extrair uma grande quantidade de sangue deste ancestral do clã do demônio gigante para que seu corpo original pudesse usar o sangue para usar as técnicas dos deuses antigos. Isso fazia parte de seus preparativos para deixar este lugar. Wang Lin não tinha interesse em se envolver com a bagunça no planeta Suzaku. Ele só queria que o cristal do planeta de cultivo recuperasse aquele pedaço de sua alma. Em seguida, ele irá para o planeta Tianyun para encontrar o Alveri e se tornar seu discípulo. Ele então se cultivará até o estágio ascendente sob um novo céu. Ele definitivamente voltará ao planeta Suzaku no futuro, mas naquela época, ele não será alguém preso nos planos de outra pessoa. Ele será como um imperador que o atual Suzaku terá de respeitar. E com certeza terei a chance de ver que tipo de organização poderosa essa Cultivation Alliance realmente é. Wang Lin respirou fundo. Ao olhar para o céu, sua vontade de partir aumentou. No entanto, antes de partir, embora não tenha como lidar com Zukezi, tenho que testar seus 2 discípulos, Liu Mei e Qian Fen. Copyright Novel Full.c1. Todos os direitos reservados. Capítulo 436. Caoyidou. Capítulo 436. Caoyidou. No extremo oeste de Zhao está uma planície extremamente fria. Mesmo os cultivadores raramente pisam lá. Além do frio extremo, este lugar tem a aura da 9 terras, algo que mesmo os cultivadores da alma nascente não querem tocar. Qualquer um no estágio nascente Soul ficará gravemente ferido se tocar nele. É aqui que a seita do cadáver em Zhao está localizada. A figura de Wang Lin passou pela planície como um GUST. Ele podia ver agora que este lugar estava cercado por uma formação gigante, então pessoas normais não seriam capazes de entrar. No entanto, essa formação foi muito fácil de quebrar para o atual Wang Lin. Ele parou em algum lugar da planície, então deu uma batida e desapareceu. Ele estava em um dos olhos da formação quando desapareceu. Quando Wang Lin reapareceu, ele estava no subsolo. Ele olhou ao redor e viu os infinitos túneis cavernas da seita cadáver, que pareciam um labirinto. Havia cultivadores cultivando em cada uma dessas cavernas. Essas pessoas estavam em vários níveis de cultivo, a maioria estava no estágio de estabelecimento da fundação, havia alguns no estágio de formação do núcleo, e ainda menos cultivadores de alma nascentes. O senso divino de Wang Lin se espalhou e toda a seita cadáver apareceu em sua mente. Ele prestou atenção a esta caverna no centro da seita cadáver. Li Qingping estava cultivando silenciosamente na grande caverna no centro da seita cadáver. Havia uma nuvem de névoa negra atrás dele que tinha incontáveis tentáculos estendendo-se dela. Li Qingping era o atual mestre da seita cadáver em Zhao. Ele já havia alcançado o estágio final de Nascente Soul. Sua aparência externa o fazia parecer que tinha cerca de 40 anos. Embora alguns dos cabelos de sua cabeça tivessem ficado brancos, ele parecia muito bonito. Ele deve ter sido um mulherengo quando era mais jovem. Ele está no comando da seita cadáver em Zhao há 200 anos e sempre foi muito cauteloso. Ele raramente interagia com o mundo exterior, tornando a seita cadáver ainda mais misteriosa em Zhao. Ele passou todo o seu tempo cultivando a portas fechadas na esperança de alcançar o estágio de formação da alma antes que a alma dentro de seu fantoche de cadáver o dominasse. Assim que ele atingir o estágio de formação da alma, a sede da seita cadáver no planeta Suzaku terá um bom corpo preparado para ele. Como resultado, ele será capaz de se tornar um discípulo central da seita do cadáver e, se seu desempenho for bom, ele pode ser transferido para a sede. Li Qingping, que estava se cultivando, não detectou o sentido divino de Wang Lin,
Mas a névoa negra atrás dele tremeu quando dois olhos fantasmagóricos apareceram dentro dela. No entanto, o que os olhos revelaram não foi a calma e a frieza normais, eles estavam cheios de medo e terror. Sênior. A figura tremeu e estava prestes a falar. Você é um rapazinho, interessante para ser capaz de detectar minha chegada apenas com seu cultivo de formação de alma de estágio intermediário. A voz de Wang Lin ecoou nos ouvidos da névoa negra. A névoa negra começou a tremer ainda mais. Quando o sentido divino de Wang Lin passou, ele sentiu um vento frio soprar sobre ele, fazendo com que sua alma de origem se tornasse instável a ponto de estar à beira de um colapso. Esse tipo de coisa só acontecia quando ele enfrentava os anciãos de sua seita. A figura negra disse rapidamente, com uma voz trêmula, por favor, tenha misericórdia, Sênior. O motivo pelo qual o Júnior foi capaz de notar é porque o método de cultivo do Júnior está relacionado ao sentido divino, então eu mal consegui perceber. Ele sabia que com o cultivo deste Sênior, mesmo que ele tivesse seu corpo, o Sênior seria capaz de matá-lo sem problemas. Ele adivinhou que essa pessoa era um velho monstro do Soul Transformation. Oh! De que seita você é? Wang Lin enviou uma mensagem com seu senso divino. Sênior, eu não sou uma pessoa do planeta Suzaku, mas um discípulo da seita Milha no planeta Tianyun. Júnior perdeu seu corpo e gastou uma grande quantidade de recursos para comprar um corpo da seita cadáver. A névoa negra respondeu rapidamente, e ele não se atreveu a mentir sobre nada. Se você é alguém do planeta Tianyun, por que está no planeta Suzaku? O senso divino de Wang Lin era frio. A percepção aguçada da névoa negra do sentido divino era realmente boa, então ele foi imediatamente capaz de detectar a frieza no sentido divino de Wang Lin. Seu corpo tremia, e ele respondeu rapidamente, Sênior, por favor, não fique com raiva, não fique com raiva. Se eu me recuperasse no planeta Tianyu, custaria muito caro. Júnior não pode pagar tantos jades celestiais. É o que eu só poderia escolher para recuperar no planeta Suzaku. Embora leve mais tempo para possuir, é a melhor escolha para Júnior. Wang Lin perguntou, qual é o seu nome? A névoa negra respondeu, rapidamente, o nome de Júnior é Kaoido. A resposta cuidadosa da névoa negra lembrou Wang Lin de Shuligo. Kaoido. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e seu sentido divino formou uma cabeça gigante que se estendeu em direção à névoa negra. Kaoido ficou apavorado e imediatamente deixou o corpo de Li Qingping. Ele tentou esquivar-se da mão Yon disse, tudo o que o Júnior diz é verdade, é a verdade. Ele tinha alguma conexão misteriosa com a Li Qingping. Agora que Kaoido havia se movido, Li Qingping acordou chocado e ele gritou, quem? Ondulações apareceram no ar quando Wang Lin saiu. No momento em que Wang Lin saiu, ele olhou friamente para Li Qingping. Apenas um olhar fez o corpo de Li Qingping tremer e começar a suar frio. Ele secretamente amaldiçoou. Aquele olhar foi como uma espada perfurando seu corpo. Até, mesmo sua alma nascente estava congelada e seu corpo inteiro estava frio. Era como se ele estivesse completamente nu e não tivesse segredos para esconder na frente dessa pessoa. Wang Lin disse friamente, você, calha a boca. Então ele olhou para a névoa negra que estava amontoada no canto da caverna. Li Qingping inalou uma lufada de ar frio. Ele não se atreveu a se mover um centímetro enquanto o suor frio cobria sua testa. Mesmo quando ele conheceu os idosos da formação de almas no quartel-general, nenhum deles tinha 10.000 da aura que essa pessoa tinha. O coração de Li Qingping estava batendo forte enquanto ele pensava amargamente, transformação da alma. Deve ser uma velha aberração da Soul Transformation. Quando esse velho monstro chegou aqui, a mão direita de Wang Lin se estendeu e a alma de origem de Kaoido foi arrastada do canto. O rosto deste Kaoido estava cheio de pânico enquanto ele gritava, Sênior, sou um cliente da seita cadáver. Se você me capturar para refinar um tesouro, a seita cadáver definitivamente não o deixará ir. Wang Lin zombou e disse calmamente, quem disse que eu iria transformá-lo em um tesouro? Você nem vale a pena. Kaoido tremeu e pensou que se este cultivador de transformação de alma quisesse capturar a alma de um cultivador de formação de alma, seria muito fácil, não havia necessidade de procurá-lo. Kaoido suprimiu o medo em seu corpo e perguntou cuidadosamente, Sênior, você? Será que você quer que eu faça algo? A voz de Wang Lin não continha um traço de arrogância quando ele disse calmamente, torne-se meu escravo por 100 anos. Depois de 100 anos, vou lhe dar um corpo de Soul Transformation.
Você concorda? Kaido ficou surpreso. Um corpo de transformação da alma era algo que ele nunca pensou que poderia obter em sua vida. Se ele tivesse um corpo de transformação de alma, então aumentar seu nível de cultivo para o estágio de transformação de alma seria muito mais fácil. Mesmo se ele não pudesse alcançar o estágio de transformação da alma, todos os seus feitiços ainda se tornariam muito mais poderosos. Deve-se dizer que um corpo de transformação da alma era como o corpo de um celestial. Na seita Corpse, o custo de um cadáver da transformação da alma estava além da imaginação. Mesmo se ele tivesse toda a sua expectativa de vida, ele ainda precisaria de mais de 1000 anos para comprar meio cadáver. Ele cerrou os dentes. Sênior, você tem que prometer que não morrerei neste período de 100 anos. Wang Lin disse calmamente, enquanto eu não morrer, você não morrerá. Kaido disse de forma rápida e respeitosa, ok, Kaido cumprimento o mestre. Ele ia arriscar tudo. Um cultivador de transformação de alma não tinha motivos para enganá-lo. Ele também sabia que o motivo, pelo qual Wang Lin havia jogado fora uma oferta tão tentadora significava que ele seria de grande utilidade para essa pessoa. No entanto, para conseguir algo bom, tinha que haver riscos, e ele estava disposto a correr esse risco por um corpo de transformação da alma. Muito bom. Não se preocupe, não estou pedindo nada perigoso. Eu só quero seu conhecimento sobre o planeta Tianjin. Quanto você sabe sobre o planeta? Enquanto Wang Lin dizia isso, ele acenou com a mão e Li Qingping desmaiou. Wang Lin não queria que outras pessoas soubessem que ele estava prestes a ir para o planeta Tianjin. Ele tinha sido muito cuidadoso com este assunto. Kaido disse rapidamente, planeta Tianjin. Mestre, eu cresci no planeta Tianjin e, embora seja muito grande, estou muito familiarizado com ele. Mestre, será que você deseja ir ao planeta Tianjin e ter-me como seu guia? Está correto. Sendo assim, nosso negócio pode acontecer. Wang Lin deu um tapa em sua sacola de contenção e tirou uma bandeira da alma. Essa bandeira da alma continha Li Yanfen, a que ele havia feito pessoalmente. Com um aceno, antes que Kaido pudesse reagir, Wang Lin colocou Kaido dentro da bandeira. Com isso, Wang Lin desapareceu da caverna. Esta não era sua primeira vez aqui, então ele estava muito familiarizado com seu lugar. Ele se moveu através da seita de cadáveres labiríntica em direção ao local onde ele uma vez se cultivou. Ao longo do caminho, nenhum único discípulo da seita do cadáver foi capaz de detectar Wang Lin. Mesmo aqueles que não estavam se cultivando foram incapazes de notar Wang Lin quando ele passou por eles. Assim como ele, Wang Lin logo chegou à caverna onde ele cultivava antes. Havia alguém cultivando por dentro. Este cultivador era uma menina. Ela parecia comum, mas tinha uma expressão determinada no rosto enquanto continuava a absorver a energia Yin que saía dos pequenos orifícios na parede. Wang Lin apareceu dentro da caverna e deu uma olhada na garota antes de se transformar em fumaça e entrar em um dos pequenos buracos na parede. Quando Wang Lin ainda estava no estágio de estabelecimento da fundação, seu corpo não podia entrar no pequeno buraco. Ele só podia entrar com seu sentido divino e isso exigia muita energia. Então ele teve que continuar bebendo o orvalho da gota desafiadora do céu para estender lentamente seu sentido divino até chegar onde o gigante estava. Depois que ele estava dentro do pequeno buraco, antes mesmo de ir muito longe, uma chamada veio do subsolo. Me salve. copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 437. Salve-me. Capítulo 437. Salve-me. Esse som alcançou os ouvidos de Wang Lin e foi direto para sua alma. Este foi exatamente o mesmo grito de antes. Ele ignorou a voz e rapidamente passou pelo pequeno buraco. Com seu cultivo, ele poderia mover-se rapidamente para a câmara escondida através de um pequeno orifício na parede. Pouco depois, o Wang Lin chegou a uma caverna com incontáveis pequenos buracos nas paredes. Ele entrou por um desses pequenos orifícios. Havia um caixão gigante no centro da caverna. Este caixão parecia muito comum e não tinha nenhuma decoração. No entanto, um poderoso Yin Aura estava vazando de dentro dele. Essa aura Yin foi transformada em gás branco que estava sendo sugado pelos pequenos orifícios na parede. O caixão estava completamente vazio, exceto pelo buraco gigante nele. A aura Yin estava vindo deste buraco. Wang Lin não parou. Ele mergulhou no caixão. A aura Yin, que era muito densa, formou ondas de energia Yin que tentaram impedi-lo de ir mais fundo. Salve-me.
O pedido de ajuda ficou ainda mais ansioso quando saiu do buraco e ecoou nos ouvidos de Wang Lin. Wang Lin entrou no buraco. Quanto mais fundo ele ia, mais forte ficava a Aura Yin. A Aura Yin circulou em torno de Wang Lin, mas não foi capaz de entrar nele. Enquanto Wang Lin ia mais fundo, uma massa de gás azul apareceu diante dele. O gás azul parecia ter formado uma porta que isolava a área. Wang Lin já havia encontrado esse gás azul antes também. Naquela época, ele tinha que se espremer de lado. No entanto, agora o gás Yin entrou em colapso quando Wang Lin se chocou contra ele. Salve-me! O pedido de ajuda ficou ainda mais claro no momento em que o gás azul foi varrido. O corpo de Wang Lin na época não conseguia lidar com essa energia Yin. Se ele tivesse cometido um erro, a energia Yin teria invadido seu corpo e o congelado. Mas agora ele se sentia extremamente confortável ao quebrar todas as portas formadas pela energia Yin. Quando ele estava perto do fundo do buraco, Wang Lin quebrou a última porta de energia Yin e entrou. Esta era uma caverna muito grande. De acordo com a análise de Wang Lin, tinha aproximadamente o mesmo tamanho da planície, acima. No centro da caverna havia uma grande nuvem de névoa branca que liberava uma poderosa energia Yin. Esta névoa branca tomou 3/4 da caverna. A figura de Wang Lin apareceu no ar. Seus olhos brilharam enquanto ele olhava para a imagem branca. Ocasionalmente, havia flashes de luz fantasmagórica vindo de dentro da névoa branca enquanto as trepadeiras roxas se moviam. Quanto mais as vinhas se moviam, mais névoa branca aparecia. Os olhos de Wang Lin se iluminaram, ele respirou fundo e soltou um suspiro. Uma rajada de vento apareceu e afastou uma grande quantidade de névoa branca, mas no momento em que foi dissipada, mais apareceu. Wang Lin permaneceu calmo enquanto soltou um bufo frio. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e tirou um jade celestial. Ele o segurou com a mão esquerda, enquanto sua mão direita formava um selo. Ele apontou para a névoa branca com a mão direita e sussurrou: "Vento, mova-se." Uma habilidade básica com o vento que poderia ser usada por cultivadores do estabelecimento da fundação estava sendo usada por Wang Lin agora. No entanto, este feitiço continha energia espiritual celestial, então seu poder estava além da imaginação. Uma rajada de vento várias vezes mais forte apareceu e soprou em direção à névoa branca. Essa rajada parecia uma onda gigantesca assoprando rapidamente a névoa branca. Em seguida, ele se transformou em um tornado e puxou qualquer névoa branca que se aproximou dele. A névoa era como folhas caindo sendo levantadas por uma rajada. Toda a névoa foi dissipada pelo tornado, então o que estava escondido dentro dela foi revelado. Um grande corpo nu de pele azul estava flutuando no ar. Sua pele não era áspera como a dos deuses antigos, mas lisa como um espelho. A parte superior do cadáver estava coberta de plantas verde arroxeadas. Cada vez que as plantas se moviam, o cadáver encolhia um pouco, mas se recuperava rapidamente. Este ciclo estava criando uma névoa branca. O que chocou Wang Lin foi que na testa desse gigante havia um machado fraco que piscava fracamente. Ele agora estava confiante de que essa pessoa era o ancestral fundador do clã demônio gigante que trouxe o clã demônio gigante aqui. Este Pilson foi quem atacou o exército do Forsaken Imortal Clã com um machado gigante e matou 3 xamãs de 9 folhas. Wang Lin agora tinha uma compreensão muito melhor de como era feita a classificação do Forsaken Imortal Clã. Ignorando aqueles abaixo do estágio de 7 folhas, os xamãs de 7 e 8 folhas eram semelhantes aos cultivadores da transformação da alma, enquanto os xamãs de 9 folhas eram semelhantes aos cultivadores ascendentes do estágio inicial. Ser capaz de matar 3 cultivadores de nível ascendente em estágio inicial não foi fácil, e não vamos esquecer que ele avançou no meio das tropas inimigas para fazer isso. Esse tipo de ferocidade e força de batalha raramente eram vistos. Salve-me! O pedido de ajuda ficou ainda mais claro aqui e continuou a entrar nos ouvidos de Wang Lin. Wang Lin ignorou a ligação. Em vez disso, ele deu uma olhada mais de perto no corpo gigante. Ele podia sentir uma poderosa força vital vindo do corpo, mas parecia haver uma formação misteriosa, que impedia a força vital de se mover. Quanto às plantas verde arroxeadas, suas raízes são como agulhas afiadas que perfuram o corpo do gigante. Eles estavam absorvendo sua energia vital ilimitada e transformando em energia Yin. Esta não foi a primeira vez que Wang Lin viu isso, mas mesmo agora ele ainda estava chocado. O corpo de um ancestor do clã do demônio gigante, embora não fosse tão forte quanto o do deus antigo,
Era várias vezes mais forte do que o atual corpo de Deus antigo de 3 estrelas de Wang. Era comparável ao corpo de um Deus antigo de 5 ou 6 estrelas. O nível de cultivo do ancestral fundador do clã demônio gigante é realmente chocante. Os olhos de Wang brilharam. Salve-me! Salve-me! Os pedidos de ajuda tornaram-se mais frequentes. Parecia que este ancestral fundador do clã demônio gigante havia notado a presença de Wang. Wang ignorou o grito de socorro e pousou no corpo gigante. No momento em que ele pousou, aquelas plantas parasitas verde arroxeadas começaram a emitir um som crepitante. Pouco depois, as plantas começaram a se mover. Suas raízes afiadas e sangrentas saíram do corpo do gigante e apontaram para Wang. Isso aconteceu, o corpo do gigante mantido se contraindo como se estivesse com dor. Wang olhou friamente para as plantas, então acenou com a mão e as chamas cobriram a área. As chamas continham energia espiritual celestial, então as plantas imediatamente se afastaram delas. Ele não queria prejudicar essas plantas. Com sua experiência, ele poderia dizer que essas plantas tinham muito a ver com a restrição dentro deste gigante. Se ele destruiu as plantas, ele pode mexer com o céu e libertar o gigante. Wang não queria se sentar como o gigante e perguntar se ele poderia pegar seu sangue emprestado. No momento em que aquelas plantas recuaram, Wang deu um tapa em sua sacola de contenção e a espada celestial apareceu. Ele desceu a espada sobre o corpo do gigante. O som de 2 peças de metal raspando uma contra a outra pode ser ouvido e faíscas voaram de onde a espada caiu. Uma forte pressão de repente repeliu a espada. Essa força empurrou a espada celestial para trás 7 centímetros, fazendo Wang exclamar de surpresa. Quando ele viu como era fácil para os planetas perfurarem o corpo do gigante, ele pensou que seria fácil cortá-lo com a espada. Os olhos de Wang brilharam enquanto ele olhava para as plantas ao redor. Ele saiu rapidamente de lá com a espada celestial na mão. As plantas ao redor soltaram sons de chiado, então raios roxos vieram de dentro delas e atacaram Wang. Wang acenou com a espada celestial, fazendo com que todas as plantas recuassem. Ele estendeu a mão, pegou uma das plantas e a rasgou ao meio. Ao examinar metade da planta, ele viu um líquido verde que exalava um cheiro podre saindo da ponta. Depois de pegar um monte de plantas, Wang as pressionou contra o corpo do gigante. Então ele ouviu um som semelhante ao crepitar de madeira queimando. O gás negro imediatamente subiu do local onde as raízes das plantas se tocaram e então facilmente entraram no corpo do gigante. Nesse exato momento, uma força poderosa veio das plantas. Eles se libertaram do hematoma de Wang e desapareceram dentro do corpo do gigante. Os olhos de Wang brilharam. Ele olhou para as plantas ao redor que não ousariam se aproximar e zombou. Esses tentáculos são interessantes. Ele tocou sua bolsa e tirou uma garrafa de jade. Ele foi a esta garrafa de jade por acidente durante sua viagem ao reino celestial. Não havia nada de especial nesta garrafa, sua única característica é que ele pode conter uma grande quantidade de líquido. Sua função era semelhante à de uma bolsa de contenção. Segurando a garrafa de jade em uma das mãos, Wang pressionou a outra mão no ferimento no corpo do gigante. Com alguma força, ele empurrou o sangue para a garrafa de jade. Salve-me! Wang estava de pé no gigante. Esse pedido de ajuda parecia estar bem perto de seu ouvido. Ele foi muito claro. Wang continuou a ignorar o ancestral fundador do clã demônio gigante. Ele não salvaria alguém que não pudesse controlar a menos que tivesse um motivo. Uma vez que esta pessoa recupere seu cultivo, ela não terá mais uso para Wang. E mesmo que essa pessoa prometesse bons tesouros, seria difícil atrair Wang. Além do sangue pelo qual ele estava aqui, ele não queria se meter em problemas desnecessários. O sangue saiu gota a gota, o que foi bem lento. Os olhos de Wang brilharam e ele olhou para o vaso sanguíneo no pescoço do gigante. Deve haver muito sangue ali. No entanto, havia muitas plantas verde arroxeadas cobrindo o peito do gigante. Eles estavam por toda parte, não deixando nenhum lugar para se firmar. Salve-me, eu vou te dar o tesouro principal do clã demônio gigante. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 438, Leiji. Capítulo 438, Leiji. Mesmo depois de ouvir a palavra tesouro, Wang ainda permaneceu calmo. Ele matou o ancestral do demônio gigante Klaen e selou o clã do demônio gigante uma vez. Se seu ancestral fundador fosse libertado e descobrisse sobre isso,
Wang Lin seria a primeira pessoa a quem ele iria atrás. Wang Lin ainda não havia chegado a um ponto em que não pudesse temer nada. Além disso, o ancestral fundador do Jiante de Monclan nem havia dito o que o tesouro era. Wang Lin olhou para as plantas no peito do gigante, então deu um tapa em sua sacola de contenção e a bandeira de restrição apareceu. Ele não usou a bandeira de restrição por um tempo depois de obter a bandeira do Soul. Agora era o momento certo para usá-lo. Wang Lin sacudiu a bandeira de restrição, fazendo com que cordas de gás de restrição aparecessem. Então ele gritou, selo. Com uma palavra, todas as cordas do gás de restrição se transformaram em restrições que brilhavam em preto. As restrições se moveram como fantasmas e pousaram no peito do gigante. Cada restrição era como uma grande rede que selava as plantas no peito do gigante. Ao mesmo tempo, ele avançou e arrancou um galho da planta. Wang Lin foi gentil ao lidar com essas plantas para garantir que permanecessem intactas. Até agora ele havia quebrado apenas 2 galhos. Com o galho na mão, ele pousou no pescoço do gigante. Ele sentiu uma poderosa força vital vinda do gigante quando tocou o pescoço do gigante com a mão. Seus olhos brilharam quando ele pressionou o galho no pescoço do gigante para tirar sangue. Salve-me. Se você está disposto a me salvar, estou disposto a me tornar seu servo e montaria. Eu também vou te dar o tesouro do clã demônio gigante, o metal de abertura do paraíso. O pedido de ajuda foi ainda mais real. Montar. Wang Lin tremeu e o galho em sua mão parou por um momento. Correto, estou disposto a me tornar sua montaria. Aqueles cultivadores poderosos da aliança de cultivo gostam de usar membros do clã demônio gigante como montarias. Se você me salvar, estou disposto a me tornar sua montaria. A voz estava cheia de ansiedade. Depois de refletir um pouco, os olhos de Wang Lin brilharam e ele pressionou o galho no pescoço do gigante. Um círculo preto apareceu na pele do gigante quando o galho se cravou no vaso sanguíneo e desapareceu. Ao mesmo tempo, o sangue jorrou. Wang Lin pressionou rapidamente a garrafa de jade contra o ferimento e coletou todo o sangue sem perder uma gota. A velocidade de coleta de antes não poderia ser comparada com a atual. Uma grande quantidade de sangue foi coletada na garrafa de jade até que o corpo começou a se contorcer. A poderosa força vital seguiu o sangue na garrafa de jade. Por que você não está disposto a me salvar quando estou disposto a me tornar sua montaria? O que exatamente você quer em troca de me salvar? A voz agora era um rugido. A voz de Wang Lin estava calma enquanto ele coletava o sangue e perguntou, quem é você? Eu sou o líder do ramo do clã demônio gigante, Leji. Essa voz estava cheia de um forte sentimento de orgulho. Wang Lin perguntou calmamente, Leji, como você foi selado aqui? Por causa da seita cadáver. Durante a batalha com o Forsaken Imortal Clã, fui caçado por 2 xamãs de 11 folhas e fui gravemente ferido depois de escapar. A seita cadáver viu isso como uma oportunidade. Então eles encontraram um poderoso cultivador de outro planeta e me capturaram e me selaram aqui enquanto eu estava gravemente ferido. Wang Lin olhou para o jade em sua mão. Ele espalhou seu sentido divino e descobriu que a garrafa havia coletado uma grande quantidade de sangue. Você me salve e eu me tornarei sua montaria. Os membros do meu clã, demônio gigante, não se tornarão facilmente a montaria de outra pessoa, mas assim que o fizermos, nunca trairemos nosso mestre. Wang Lin perguntou, montar. Qual é o benefício de ter um membro do clã do demônio gigante como montaria? Nesse momento, o fluxo de sangue que saía da ferida estava diminuindo e a ferida parecia estar sarando. Wang Lin apontou para o pescoço do gigante, então a garrafa de jade voou e foi pegar por ele. Ao mesmo tempo, sua mão direita, que estava cheia de energia espiritual celestial, desceu e atingiu o pescoço do gigante. Uma grande quantidade de sangue espirrou mais uma vez e foi coletada pela garrafa de jade. Você conhece a bússola estelar? O corpo de um membro do clã demônio gigante é semelhante à bússola estelar, mas muito mais forte. Nossos corpos são as melhores ferramentas para viajar entre as estrelas. Além disso, os corpos dos membros do clã demônio gigante não são afetados por alguns lugares onde os cultivadores nem podem ir. É por isso que aqueles cultivadores poderosos da aliança de cultivo pagam preços altos para que um dos membros do meu clã seja a sua montaria. Estranho. Wang Lin franziu a testa. Embora a voz do ancestral do Jiante, Demon Clan soasse muito ansiosa, as respostas foram muito detalhadas. Esse ponto era muito estranho. Não combinava com alguém muito ansioso. Era como se tudo fosse apenas uma atuação.
Esta pessoa primeiro se ofereceu para ser uma montaria e dar a ele o tesouro do clã demônio gigante. Então ele começou a responder as perguntas de Wang Lin em detalhes e, portanto, demorou um pouco. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele pressionou a mão no pescoço do gigante. Ele usou energia espiritual celestial, fazendo com que o gigante sangrasse ainda mais rápido. E o tesouro do meu clã, o metal de abertura do paraíso, se você me salvar, eu darei a você. Esse é um tesouro ainda mais poderoso do que um tesouro celestial. A voz continha uma sugestão de tentação. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele zombou e disse: o que é ave meu pening metal? É um tesouro que o primeiro ancestral do meu clã demônio gigante deixou para trás. Existem um total de 99 peças. Reúna todos eles e eles podem ser usados para criar uma armadura de batalha de um deus antigo. Use esta armadura e você terá o poder dos antigos deuses da lenda. Se você me salvar, revelarei a localização de uma peça. À medida que mais sangue era drenado, a voz ficava mais fraca, mas as respostas ainda eram muito detalhadas. O sorriso de Wang Lin ficou ainda mais frio. Ele estava confiante agora que este gigante estava ganhando tempo. O gigante provavelmente estava tentando fazer algo. Quanto mais tempo ele gastava tirando sangue, mais beneficiava o gigante. Pensando nisso, Wang Lin agarrou decididamente a garrafa de jade e saltou do gigante. Ao mesmo tempo, ele acenou com a mão e as restrições que selavam as plantas voltaram à bandeira de restrição. Sem as restrições que a selavam, as plantas começaram a se mover mais uma vez. Alguns deles chegaram ao lado do ferimento no pescoço do gigante, perfuraram por dentro e começaram a se mover. Você me salvou. Se você me salvar, posso fazer os membros do clã demônio gigante do planeta Suzaku reconhecê-lo como seu mestre. Flutuando no ar, os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele sussurrou: não posso salvá-lo, salvar você não me beneficia. Não estou interessado em nenhum dos tesouros de que você fala, e deixá-lo aqui para que eu possa coletar sangue a qualquer momento é o melhor. A voz disse rapidamente: você deve fazer um grande uso do meu sangue. Tenho essência de medula óssea, a energia daí é ainda mais poderosa do que a energia do meu sangue. Se você quiser, posso dar a você. Eu nem preciso que você me salve, apenas envie notícias minhas para o clã do demônio gigante ou para o Suzaku atual. Que tal isso? Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele riu friamente e não perdeu mais tempo com essa pessoa. Ele se transformou em gás verde e desapareceu deste lugar. Depois que Wang Lin saiu, o corpo do gigante estremeceu e soltou um rugido. Apenas meio incenso por mais tempo. Se essa pessoa tivesse continuado a drenar meu sangue até que só restasse 1/3 dele, certamente teria arrancado a raiz principal do meu corpo. Então eu teria uma maneira de minha alma deixar este corpo. O rugido dessa pessoa foi cheio de frustração. Seus olhos, fechados, abriram de repente. Duas luzes ainda mais brilhantes do que um relâmpago brilharam em seus olhos. Enquanto ele rugia, sua expressão ficou dolorida quando a pele que cobria sua espinha começou a se mover. Pouco depois, espinhos azul arroxeados brotaram de sua espinha. Fileiras de espinhos de aparência assustadora que estavam crescendo em roxo apareceram em suas costas. No topo da espinha do gigante, uma planta roxa com metade do tamanho do corpo do gigante saiu. Ao mesmo tempo, estendeu inúmeros ramos que aos poucos cobriram o gigante. Uma flor roxa, do tamanho do gigante Blossomed. Ele lentamente drenou a força vital do corpo do gigante para crescer. O gigante rugiu amargamente: seita do cadáver. Se eu, Leiji, conseguir me libertar um dia, nunca vou deixar isso passar. O corpo de Wang Lin apareceu dentro da seita cadáver. Ele apontou para o ar, fazendo com que um fragmento de alma aparecesse. Este fragmento de alma foi o que ele deixou para trás na caverna depois que ele saiu para verificar a situação. A caverna tinha um poder misterioso que restringia muito o sentido divino, mas não tinha muito efeito nos fragmentos de alma. Quando Wang Lin apontou para o fragmento de alma, seus olhos se iluminaram e ele sorriu. Então ele se mudou e desapareceu da seita dos cadáveres. Wang Lin apareceu na planície acima da seita cadáver. De repente, ele olhou para o norte e viu uma onda gigante de gás azul vindo em sua direção como um tsunami. Dentro do tsunami de gás azul, um menino vestindo vermelho estava caminhando nesta direção. Este menino era muito bonito. Seu rosto estava branco como jade e ela parecia muito fofo. No entanto, seus olhos continham uma chama muito forte que estava bem escondida. Isso não foi dirigido a Wang Lin,
Era apenas como sua personalidade era. Ele caminhou passo a passo. Até o céu e a terra pareciam tremer sob seus pés. Quando o gás azul passou, toda a grama e nuvens ficaram azuis, criando um brilho azul brilhante. Ah, Wang Lin, o que você acha do novo corpo desse velho? Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 439. Diferença em Dao. Capítulo 439. Diferença em Dao. Droga, depois de dezenas de milhares de anos, eu finalmente tenho um corpo novamente. Depois de conseguir um corpo, tenho que me divertir. Rumores dizem que todas as cultivadoras do planeta Fenluan são lindas. Este velho sempre quis ir para lá. Assim que deixarmos este lugar, eu tenho que ir me divertir. Wang Lin, você quer ir? Wang Lin franziu a testa. Ele olhou para o menino à sua frente e disse calmamente, não vou. O menino era Situna. Depois de possuir o corpo, ele reduziu seu tempo de ajuste devorando o quarto ancestro R. Embora ele ainda não tivesse se recuperado completamente, seu nível de cultivo já estava no estágio ascendente. Situna revirou os olhos e disse, você é muito chato. Tudo o que você faz é cultivar, cultivar. Que peidos existem para cultivar? Você sabe por que este velho começou a se cultivar? Deixe-me dizer a você, este velho cultiva para ter todas as belezas do mundo, para roubar todos os tesouros do mundo e se livrar de quem eu não gosto. É por isso que comecei a cultivar, no planeta 4 Santos. Ocheruize, com o cultivo como é chato, queria fazê-lo. Quando cheguei ao estágio de estabelecimento da fundação, decidi desistir do cultivo e fugir secretamente para um pequeno país com quase nenhum cultivador. Tornei-me um senhor lá, festejava todas as noites e tinha mulheres que me serviam todas as noites. Essa era a vida. Qualquer um de quem eu não gostasse seria morto com apenas um feitiço. 10 anos, fiquei 10 anos lá. Situna começou a se lembrar do passado. Ele claramente perdeu aqueles dias. Wang Lin voou para frente e perguntou calmamente, se era tão confortável, por que você simplesmente não aproveitou o resto da sua vida lá? A raiva apareceu no rosto de Situna quando ele respondeu, você acha que eu não queria? Se não fosse por algum cultivador da formação central que veio procurando encrenca, eu teria aproveitado o resto da minha vida lá. Aquele cultivador da formação central me perseguiu e passei por muitas dificuldades para finalmente escapar. Cerrei meus dentes e continuei meu cultivo. Desta vez, aguentei por décadas e alcancei o estágio de formação do centro. Então me preparei novamente para alcançar o estágio final da formação do centro antes de deixar o cultivo a portas fechadas. Wang Lin riu. Ele olhou para Situna e perguntou, então você foi se vingar? Que vingança? Aquele cultivador da formação Core há muito foi morto por outra pessoa. Depois que saí do cultivo a portas fechadas, fui para um país de cultivo de nível 2 e continuei minhas noites de festas e diversão. Aquelas cultivadoras do estabelecimento da fundação acompanharam esse velho o dia todo. Não há necessidade nem de falar sobre como eram bons aqueles dias. Além disso, eu tinha um palácio na palavra mortal. Eu era uma existência igual ao rei. Esse pequeno rei era bom, ele sempre me deu coisas boas para usar. Mesmo pensando nisso agora, eu realmente sinto falta. Wang Lin coçou o queixo e riu. Será que você conheceu um cultivador de alma nascente mais tarde? Os olhos de Situna se arregalaram e ele disse, correto. Nem mesmo 3 anos depois, algum cultivador de alma nascente decidiu que queria uma das cultivadoras do meu estabelecimento de fundação para uma fornalha de cultivo. Este velho não conseguiu vencê-lo e teve que correr. Desta vez, eu me cultivei até atingir o estágio final da alma nascente, antes de sair do cultivo a portas fechadas. Depois disso, passei por condados de cultivo de nível 3 vivendo a vida de um rei e desfrutando de todas as belezas. Naquela época, muitos companheiros cultivadores tinham muita inveja de mim. Wang Lin riu alto e perguntou, o que aconteceu depois? Será que você conheceu um cultivador de formação de alma? Situna deixou escapar um suspiro e disse, má sorte. Depois de apenas 10 anos, eu matei alguém e irritei um cultivador de formação de alma. Quase morri e fui salvo pela primeira geração de Suzaku. Ele ainda não era o primeiro Suzaku, e foi assim que conheci Yu. Porém, seu nível de cultivo não era alto e ele não poderia me proteger para sempre, então desisti de minhas belezas e comecei a correr para salvar minha vida novamente. Desta vez, aprendi minha lição, entrei no
Cultivo de portas fechadas para compreender a vida e cheguei ao estágio de formação da alma. Eu permaneci em cultivo a portas fechadas até atingir o estágio final da formação da alma. Wang Lin achou o caminho de cultivo de Situna interessante, então perguntou, o que aconteceu a seguir? O que aconteceu depois foi que eu me vinguei. Eu fui para aquela seita de cultivadores de formação de alma, de estágio intermediário e o matei antes de voltar a aproveitar a vida. Infelizmente, isso não durou muito porque Yu me encontrou e me pediu para ir ao reino celestial com ele. Então nós fomos e juntamos muitos jades celestiais e então eu alcancei o estágio de transformação da alma depois de entrar novamente no cultivo a portas fechadas. Originalmente, eu queria encontrar um país de cultivo, e continuar a viver como um rei, porque naquele ponto nenhuma pessoa poderia me incomodar mais. Este velho não queria mais se cultivar porque era muito chato e eu queria viver o resto da minha vida me divertindo. Mas aquele velho e teimoso Yu disse que se eu quisesse jogar, deveria jogar fora do planeta 4 Santos. Íamos criar um país de cultivo de nível 6 onde eu pudesse jogar da maneira que quisesse. Eu não estava pensando direito naquele momento, então caí na armadilha daquele velho ladrão. Maldito seja. Por esse sonho, esse velho se cultivava sem parar e ia com ele por todos os lados. Finalmente, no final, ele se tornou líder de todas as seitas no país de Suzaku e nós dois elevamos um país de cultivo de 4ª posição, passo a passo, para um país de cultivo de 6ª posição. Ele tivemos sucesso em alcançar o estágio ascendente e recebemos este planeta de merda da aliança de cultivo. Este velho estava realmente ansioso para se divertir neste planeta Suzaku. Infelizmente, o Forsaken Imortal Clã estava aqui. O clã Imortal Forsaken se atreveu a roubar desse velho, então como eu poderia deixá-los ir? Naquela época, a guerra cobriu o planeta e o céu estava escuro. O Forsaken Imortal Clã tinha algumas boas mulheres que este velho pegou e se divertiu comigo. Mais tarde, Yu se sacrificou junto com alguns velhos amigos para selar o clã imortal abandonado. Naquela época, eu estava muito deprimido e estava prestes a deixar o planeta Suzaku para encontrar um planeta de cultivo mais fraco para continuar minha vida como um príncipe. Infelizmente, aquele velho, ladrão Yu até maquinou contra mim e em sua morte eu me tornou o Suzaku de 2ª geração. O que aconteceu depois disso, você já sabe. Meu corpo foi destruído e fui forçado a me esconder dentro da conta desafiadora do céu até que te conheci. Agora que tenho meu corpo de volta, tenho que me vingar e depois me divertir no planeta Fengluan. Então eu encontrarei um país de cultivo lá e continuarei minha vida como um príncipe. Deixe-me dizer a você, Wang Lin, cultivar apenas o suficiente está bom. A vida é algo que você deve aproveitar e se divertir. Os olhos de Situna continham um toque de melancolia. Era como se ele tivesse visto a vida. Wang Lin disse calmamente, meu Dao e o seu não são iguais. Seus olhos estavam calmos. Ele tinha ouvido falar sobre a vida de Situna foi isso. Wang Lin sabia que não podia ser tão despreocupado quanto Situna e aproveitar a vida assim. De um ponto desconhecido no tempo, o coração de Wang Lin começou a correr atrás do cultivo. Ele queria saber qual era o ponto final do cultivo. Era aqui que ele diferia de Situna. Situ tinha sua própria versão de brilho e Wang Lin tinha seu próprio orgulho. Seu orgulho estava atingindo o pico, passo a passo, para ficar acima do mundo e entender a verdade sobre os céus. Situna olhou atentamente para Wang Lin e sentiu que nunca realmente entendeu essa criança que ele viu crescer. Especialmente agora, ele se sentia muito estranho com esse Wang Lin, mas dentro dessa estranheza ainda havia uma sugestão de um sentimento familiar. A razão pela qual ele se sentiu estranho era porque ele nunca tinha visto essa expressão no rosto de Wang Lin antes. Era orgulho do próprio Dao. Situna odiava muito essa expressão porque ele só tinha visto essa expressão em outra pessoa antes, e essa era a pessoa que ele respeitava e odiava ao mesmo tempo, a primeira geração Suzaku, Yu. Em seu coração, Yu era como um irmão mais velho para ele, uma existência que era como professor e irmão ao mesmo tempo. Embora Situ não fosse muito orgulhoso, ele se importava muito com a bondade que os outros mostravam a ele, e Yu tinha dado muito a ele. Havia muitas coisas que ele não podia dizer, mas ele se lembrava delas em seu coração. É por isso que mesmo com seu temperamento, mesmo que ele quisesse ir embora, uma palavra de Yu o fez desistir da ideia de ficar para se tornar o Suzaku, de 2ª geração. Em seu coração, era como se ele estivesse guardando o planeta Suzaku para Yu. Desde a primeira vez que conheceu Yu,
Yu sempre teve a mesma expressão que o Wang Lin tinha agora. Mesmo quando Yu morreu, sua expressão ainda estava cheia de orgulho. Desde o humilde discípulo de uma seita em um país de cultivo de nível 4 até que ele se tornou o mestre da seita. Então, unindo todas as seitas do país para se tornar o mestre da seita de todo o país. Em seguida, ele usou uma grande quantidade de força de vontade para elevar um país de cultivo de quarto para um país de cultivo de quinto. Então ele fez o impossível ao elevar um país de cultivo de nível 5 a um país de cultivo de nível 6. Tornando-se um país de cultivo de nível 6 e recebendo um planeta da aliança, de cultivo. Tudo isso porque ele era o Yu. Sem ele, o país de Suzaku ainda seria um país de cultivo discreto de nível 4 no planeta 4 Santos. Talvez já tivesse sido destruído. Nesse momento, Situna viu a mesma expressão no rosto de Wang Lin. Seu coração estava cheio de emoções complexas antes que ele soltasse um suspiro e dissesse, esqueça. É muito cedo para falar sobre isso agora. A coisa mais importante agora é mandar você para a tumba Suzaku e pegar de volta seu pedaço de alma do cristal do planeta Cultivation. Wang Lin, a tumba de Suzaku é cercada pelo poder misterioso do cristal do planeta de cultivo. Portanto, além do atual Suzaku, nenhum cultivador ascendente pode entrar. Apenas os cultivadores da transformação da alma podem entrar. Então não posso ajudá-lo neste momento. No entanto, você pode relaxar. Mesmo que você não consiga recuperar seu pedaço de alma, ainda tem outra maneira de recuperá-lo. Mas esse método é muito complicado e difícil. Então seria melhor se você pudesse recuperá-lo. Wang Lin acenou com a cabeça. Ele olhou para o país de Suzaku e disse calmamente, os assuntos no planeta Suzaku estão quase resolvidos. Assim que conseguir o cristal do planeta de cultivo, deixarei o planeta. O universo é muito grande. Espero que tenhamos a chance de conhecer Aga no futuro. Com isso, Wang Lin voou para longe. Situna riu quando alcançou Wang Lin e disse, é muito cedo para dizer isso agora. Podemos falar sobre isso quando nos separarmos. Acredito que nos encontraremos novamente. Se nada der errado, serei um príncipe no planeta Fengluan. Enquanto voavam, Wang Lin perguntou de repente, que reino está acima do estágio ascendente? copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 440. Acima do ascendente. Capítulo 440. Acima do ascendente. Acima do estágio ascendente. Situna parou de voar e olhou para Wang Lin. Situna respondeu, com um tom pesado, o reino acima do estágio ascendente não é algo que a maioria dos cultivadores conheça, porque simplesmente há muito poucas pessoas nesses verdadeiros MS. O estágio ascendente é um pico e ao mesmo tempo uma porta. A maioria dos cultivadores é interrompida nesta porta, incapaz de continuar seu cultivo antes que seu tempo de vida chegue ao fim. No entanto, uma vez que você ultrapasse esse limite e toque o reino próximo, sua vida aumentará, em incontáveis dobras. Embora não possa durar tanto quanto os céus e a terra, aumentará muito. Eu ganhei um pouco de compreensão do próximo reino antes de escapar para as contas desafiadoras do céu, e é por isso que fui capaz de sobreviver por dezenas de milhares de anos lá. Mas isso não significa que minha vida seja infinita. Se minha hora chegar e eu ainda não tiver feito uma descoberta, ainda vou morrer. Não é que não tenha havido pessoas que conseguiram escapar do ciclo de reencarnação dos céus, mas na maioria das vezes são cultivadores de baixo nível. É simplesmente muito difícil para aqueles que alcançaram o estágio ascendente escapar do ciclo de reencarnação. O ciclo de reencarnação do céu produz diferentes quantidades de poder com base no nível de cultivo do cultivador. É por isso que eu disse que os cultivadores de baixo nível têm muito mais facilidade para escapar do ciclo de reencarnação dos seus com a premissa de que há um cultivador de alto nível ajudando-os. Wang Lin acenou com a cabeça. Ele se lembrou de quando ajudou Limon a afastar o mensageiro dos céus. Situna respirou fundo e revelou uma pitada de arrependimento. Após o estágio ascendente estão os 3 reinos da quebra do Nirvana. Os olhos de Wang Lin brilharam. Os 3 reinos de Nirvana, uma destruição. Está correto. A primeira geração de Suzaku, Yu, me contou sobre os 3 reinos do Nirvana Shattering depois que ele recebeu as recompensas da Cultivation Alliance. Se ele não tivesse me contado, eu não saberia até me tornar o próximo Suzaku. Situna suspirou ao recordar o passado. Os 3 reinos da destruição do Nirvana. O primeiro reino é o Nirvana Skrier, o segundo reino é o Nirvana Cleanser e o terceiro é o Nirvana Shatterer.
Wang Lin respirou fundo, então franziu a testa e perguntou, e depois dos 3 reinos da quebra do Nirvana? Esse é o pico? Situna balançou a cabeça e disse, como pode ser tão fácil? Os 3 reinos da quebra do Nirvana são considerados apenas o segundo passo para os cultivadores. No entanto, alguém no estágio Nirvana Shattering pode ser considerado uma força motriz na Cultivation Alliance. As pessoas raramente estão dispostas a mexer com eles. Rumores dizem que os velhos monstros da Aliança de Cultivo conseguiram ultrapassar o Anel Nirvana Shat. Wang Lin ponderou um pouco, então olhou para Situna e perguntou, você é um Nirvana Skrier? Situna sorriu amargamente e disse, como pode ser tão fácil? Existem 2 limiares entre o estágio ascendente e se tornar um Nirvana Skrier, que são os estágios de limpeza Yin Yang. Os estágios de limpeza Yin Yang envolvem uma mudança nos domínios. Não é o mesmo que passar de incorpóreo para corpóreo, mas uma compreensão mais profunda. Não posso explicar muito, mas, somente depois que seu domínio tiver passado pelos estágios de limpeza Yin Yang você poderá se tornar um vidente do Nirvana. Antes de ser forçado a me esconder dentro da conta desafiadora do céu, toquei a borda do estágio de limpeza Yin. Embora eu não fosse capaz de cultivar enquanto estava preso, meu entendimento do meu domínio aumentou, então concluí o estágio de limpeza Yin. Depois de passar pelo estágio de limpeza de Yang, só precisarei encontrar um lugar para praticar o cultivo a portas fechadas para me tornar um Nirvana Skrier. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele perguntou, em que nível de cultivo está Zukizi? Ele também está nos estágios do Yin Yang Cleaning antes do Nirvana Skrier? Uma sugestão de desdém apareceu nos olhos de Situna e então ele disse, L? Ascendente, no estágio final. Temo que ele nem mesmo esteja qualificado para alcançar os estágios de limpeza Yin Yang, então não há necessidade de sequer pensar que ele se tornará um Nirvana Skrier. No entanto, ele é considerado um tipo muito especial de cultivador ascendente. Embora ele ainda seja mais fraco do que os cultivadores nos estágios de limpeza Yin Yang, ele não é alguém que um cultivador ascendente normal de estágio avançado possa igualar. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele disse, o selo Suzaku da Aliança de Cultivo. Situna revelou um toque de apreciação em seus olhos e disse lentamente, sim, ele é um cultivador ascendente e pode ser considerado um cultivador ascendente de topo porque ele controla uma técnica especial da Aliança de Cultivo. Yu obteve uma técnica poderosa, depois de voltar da aliança de cultivo chamada Selo Suzaku. É muito poderoso e teria sido incrível se não fosse pelo fato de que custa vida útil cada vez que é usado. A menos que um cultivador ascendente tenha compreendido os estágios de limpeza Yin Yang, então ele achará difícil se equiparar ao Suzaku atual. No entanto, as técnicas fornecidas pela Cultivation Alliance também são classificadas como os tesouros celestes. O selo Suzaku é apenas uma técnica de baixa qualidade, mas ainda aumenta muito a força de quem está segurando o título. Infelizmente, o selo Suzaku só pode ser usado depois que você controlar o cristal do planeta de cultivo. Depois de controlar ambos, sua força aumentará muito. A tática Suzaku que cada geração de Suzaku aprende é que a Suzaku de primeira geração, Will, conseguiu aprender com o selo Suzaku. O selo Suzaku não apenas aumenta a velocidade de cultivo, mas uma vez que você tem o cristal do planeta de cultivo, ele aumentará a compatibilidade entre você e o cristal para que você possa alcançar a força de um cultivador ascendente ao título mais rápido. Wang Lin ponderou um pouco. Seus olhos brilharam e ele perguntou, você disse antes que os tesouros celestiais também são separados em fileiras? Claro. Tesouros celestiais que requerem energia espiritual celestial para serem usados são divididos em baixa, média e alta qualidade. Os olhos de Situ não ficaram sérios quando ele disse, há também um boato de que existe um nível acima do tesouro celestial que é o muito poderoso e é preciso ser pelo menos um Nirvana Shatterer para usá-lo. Acho que a conta que desafia o céu é esse tipo de tesouro. Wang Lin tocou a testa. Ele ponderou um pouco e então sacou a espada celestial. Ele olhou para Situna e disse, verifique em que posto está esta espada. Depois de ver a espada celestial, os olhos de Situna brilharam. Ele acenou com a mão direita e a espada voou para ele. Ele segurou a espada e a tocou com a mão esquerda enquanto a analisava lentamente. Wang Lin estava muito calmo. Ele confiava muito em Situna ou então não o teria deixado verificar a espada celestial. Pouco depois, Situna abriu os olhos repentinamente. Ele encheu a espada com energia espiritual celestial,
que a fez brilhar. Esse brilho era várias vezes mais poderoso do que quando Wang Lin usava. Situnan sussurrou, boa espada. Ele casualmente o balançou com o direito. Estrondo. 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 Uma série de explosões destruidoras do céu veio do ar. Então, uma grande ferida em forma de fenda se abriu no céu. Um vento frio e feroz saiu da fenda e em um piscar de olhos todo o chão estava congelado. Boa espada. Situnan tocou na espada. Ele virou a cabeça na direção de Wang Lin e perguntou, onde você conseguiu essa espada? O Reino Celestial. Pertenceu a um velho amigo. Os olhos de Wang Lin permaneceram calmos o tempo todo. Este é um tesouro celestial de qualidade média. Infelizmente, o espírito da espada dentro dela não pode se fundir completamente com a espada, então seu poder é limitado. Além disso, esta não deve ser a única espada. Eu podia sentir que algo estava faltando quando brandi essa espada. Deve haver 4 SURDS. Uma vez combinados, eles serão como um tesouro celestial de alta qualidade. Infelizmente, quando um tesouro celestial atinge a qualidade média, ele tem uma marca de alma. Isso não é o mesmo que nossas almas, mas uma técnica para usar o tesouro. Sem ele, não podemos ativar seu poder total. Boa espada. Situna gostou tanto que quase não quis desistir. Tesouro celestial de qualidade média? Wang Lin franziu a testa ligeiramente. Ele pensou que seria um tesouro celestial de alta qualidade. Os olhos de Situan se arregalaram e ele disse, com insatisfação, o quê? Um tesouro celestial de qualidade média não é bom o suficiente para você? Em todo o universo, não existem tantos tesouros celestiais de qualidade média, e os cultivadores só podem refinar até tesouros celestiais de baixa qualidade. Quase todos os tesouros celestiais de qualidade média agora são de antes do colapso do reino celestial. Uma grande quantidade dos tesouros celestes que os cultivadores possuem são de baixa qualidade, existem muito poucos de qualidade média. Depois de sair daqui, você verá como são raros os tesouros celestiais de qualidade média. Bastam para começar uma guerra. A expressão de Wang Lin mudou ligeiramente. Ele se lembrou do reino celestial quando viu o santo da espada Lin Xianhou e alguns velhos malucos lutando pelas espadas celestiais como um louco. Os níveis de cultivo dessas pessoas estavam definitivamente além do ascendente, então as palavras de Situna tinham uma certa lógica. Tesouros celestiais de qualidade média já são raros, mas tesouros celestiais de alta qualidade são ainda mais raros. Este velho cultiva há muito tempo e até viajou para alguns planetas de cultivo, mas não viu um único tesouro celestial de alta qualidade. Você com certeza não tem sorte, pirralho. Situna bufou. Situna ergueu a cabeça e perguntou, você tem a tática para essa espada? Wang Lin ponderou um pouco e disse, tive algumas pistas, mas infelizmente não consegui encontrar. Situna perguntou rapidamente, conte-me sobre isso. Wang Lin acenou com a cabeça. Coisas do passado. Não há necessidade de tocar no assunto. Situna sorriu, olhou para Wang Lin e disse, que tal me presentear com esta espada? Wang Lin olhou para Situna e perguntou, você está falando sério? Situna hesitou um pouco, depois soltou um suspiro e jogou a espada de volta para Wang Lin. Esqueça. Se fosse outra pessoa, eu simplesmente roubaria, mas se forem suas coisas, esse velho ficaria muito envergonhado. Wang Lin sorriu. Ele pegou a espada e disse, essa espada não é minha, caso contrário, dá-la de presente para você seria bom. Situna bufou e disse, se não fosse pelo fato de que a mochila desse velho se foi eu não tinha nada agora, eu não ligaria. Este velho tinha 2 tesouros celestiais de baixa qualidade. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele disse, com um sorriso que não era um sorriso, Zukizi tem muitos tesouros celestiais. Não são apenas todos os tesouros celestiais de Zukizi de baixa qualidade, eles também foram reunidos pela primeira geração de Suzaku. Tenho vergonha de roubá-los. Situna revelou uma expressão de pena. Situ, que qualidade você acha que é este tesouro? Wang Lin ponderou um pouco, então deu um tapa na sacola de contenção e a armadilha para bestas apareceu. Ele lançou a armadilha da besta, fazendo com que o Godlain Guachariot aparecesse diante dele. O espírito da alma na carruagem apareceu rapidamente com seus olhos ferozes abertos e começou a rugir. Situna se assustou ao ver a carruagem, mas então seus olhos começaram a brilhar intensamente.